Aí as pessoas perguntam, porra, por que a economia brasileira não dá certo? Eu quero saber por que tá funcionando. Não tem como a gente ter uma economia sólida com tudo que a gente tem de importante vindo de fora. É simplesmente inimaginável. É esse o problema. Como é que a gente vai ser um país próspero? A gente nunca foi. Então vamos lá? Significa simplesmente que a gente tem que saber como organizar o nosso capital para aproveitar melhor essa nova onda. O trabalhador brasileiro, ele é basicamente humilhado e chamado de idiota pelo governo por deixar ali o dinheiro emprestado por um valor baixíssimo. Qual que é a avaliação que a gente consegue fazer do Haddad como ministro da Economia até então? O salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco, e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas, não tem nexo. Quanto que a educação financeira é ruim no país, assim, frente a todos os problemas econômicos que a gente tem, assim? Qual que é a sua visão? Não tem como falar de educação financeira pro povo que ganha menos de R$4.500. Não tem jeito. Esse cara, só dele estar vivo já é educação financeira, porque se não tivesse educação financeira, ele morria de fome. Como é que a gente explica esse crescimento tão grande desses influenciadores digitais sobre finanças? É pelo desespero? É pelo momento? É oportunidade? Então, se você tiver dinheiro suficiente para comprar alguns deputados, você não precisa pagar tributo. É esse o problema. Não é todo mundo que tá pagando imposto. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Edson Castro, seu melhor amigo na internet. E hoje nós vamos falar sobre economia, dinheiro com Raul Sena. E aí eu quero preparar aqui que tem bordão, então eu gosto do bordão, né? Então vamos lá. O Raul Sena é estrategista financeiro, fundador da UVP, idealizador do Investidor Sardinha e hoje é uma das principais vozes na educação financeira no Brasil. E é um prazer enorme aqui, eu sou um sardinha raiz, gosto muito do seu conteúdo, muito feliz de estar com você aqui. Como é que você tá? Tudo tranquilo, Raul? Tô bem, cara, tô bem. Bom, um prazer enorme receber você aqui em São Paulo. Temos um monte de assunto para falar aqui hoje, mas antes eu deixar aqui meus recadinhos de sempre, pedir para você que tá assistindo esse episódio daqui, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente também. Se inscreve também lá no nosso canal de cortes, no Edson Castro Show. A gente tá crescendo lá, estamos cada vez mais gente chegando, então preciso da sua ajuda naquele canal também. E pessoalzinho do Spotify, não esqueça de deixar a avaliação de vocês, clicar em 3 pontinhos, 5 estrelas, lembrar que vocês existem, deixa um comentário, eu existo, tô aqui, tô ouvindo no Spotify, a gente adora trocar uma ideia com vocês no Spotify também. Vocês também deixarem aqui nos comentários de vocês quais as principais dúvidas financeiras que vocês têm, deixa que eu quero saber, sou curioso, até pros próximos episódios a gente ter aqui assunto, saber o que a gente levar pros nossos convidados, se inscrever. Estou lançando o meu novo livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, mas Você Deveria Saber, no dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, eu vou estar na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, próxima à estação Brigadeiro, no metrô, para fazer autógrafos, tirar fotos, trocar uma ideia com vocês. Então você pode levar o seu livro pra gente autografar lá, você pode comprar o seu livro lá e a gente autografa, ou você pode não levar nada e a gente tira uma foto, troca uma ideia. Não precisa levar nada, leva um guardanapo, leva um papel, leva o que você quiser. O pessoal leva às vezes tênis pra autografar, pode levar. E tem um recadinho dos meus queridos amigos da T2 Educação. A gente sabe que tem uma galera que segue o Raul, gosta muito do trabalho dele e que já entende de investimento, mas não sabe que dá para transformar isso numa carreira. E hoje, com menos de R$100 por mês, você já pode se preparar para trabalhar no mercado financeiro. A Ambima, que é a entidade responsável por regular as principais certificações exigidas para o mercado financeiro, ela precisa fazer uma provinha, não tem muito o que fazer. Tem que passar lá, fazer um examezinho. O Raul deve ter passado em alguns já, né? Tenho certificações, mas da Ambima nenhuma. Nenhuma? Nenhuma ativa. Tem uma chance sua aí de tirar agora com o pessoal da T2. A T2 é uma escola que prepara você para tirar suas certificações para trabalhar no mercado financeiro. Eles têm agora uma assinatura mensal de R$97 por mês que a pessoa tem acesso a todos os cursos para certificações que abrem as portas para você trabalhar em banco, em corretora. Então você tem cursos preparatórios completos e simulados para você tirar do seu CPA 10, CPA 20 e seu CEA. Tem cursos bônus, como curso de Excel, HP 112, tem curso de LinkedIn também, tem videoaulas, simulados, PDFs e suporte por WhatsApp. Tudo 100% online com atualização constante. É um modelo acessível, sem fidelidade e que permite você estudar no seu próprio ritmo e se preparar com um valor que cabe no bolso. E fica ligeiro que a partir de 2026, a Ambima vai substituir as certificações atuais por um novo modelo. Então as provas vão ficar mais complexas e mais difíceis e mais próximos de quem trabalha com a área. Então a exigência vai ser maior, então você vai precisar de mais preparo ainda, então a hora de você tirar essa parada é agora.
Dá uma olhada no link, vai ter a inscrição no vídeo, no primeiro comentário fixado e no QR Code aqui na tela. Entra lá pra T2, assina o seu plano mensal e começa a estudar pra trabalhar no mercado financeiro. E quem sabe aí você não muda de carreira e vira um CLT Premium e tem mais prosperidade. CLT Premium. Pô, CLT Premium é top. Mercado financeiro é tudo prejudicado. Pô, aí não estraga a publi, Raul. Não, mas é melhor, porque você é comissão, Tem cara. PLR? Tem. Então, pô. Mas você é comissão em cima da produtividade. Cara, você é uma carreira muito promissora. Pra você ter uma ideia, né? Eu tenho os assessores, são os AIs, agente autônomo de investimento. E agora o mercado tá migrando para as consultorias. As consultorias começaram a crescer agora. Tá crescendo, tipo assim, 500%, cara. Caraca. Ao ano a quantidade de gente certificado. E tem emprego para todo mundo. O cara tira a certificação, já tá empregado. Pô, aí, ó. Link na descrição do vídeo. É bem foda mesmo. Lá na empresa a gente contratou, acho que só CS foram 40 esse ano. Caramba. Eu quero começar falando com você sobre economia. Porque a gente tá falando de coisa que tá crescendo, mas eu quero falar de coisa que tá diminuindo. Em 2009, o Brasil ganhou, acho que, um grande destaque na economia do mundo. E a gente acabou vendo aquela capa famosa da Economist, né? Do Cristo Redentor subindo, é uma capa muito icônica. Porém, em 2016, a gente teve a outra capa, que é o Jesus Cristo caindo. E 2021 teve uma capa mais triste ainda, que é o Jesus Cristo com um aparelho respiratório, né? Que a Economist é um dos principais veículos de economia do mundo, né? O que deu errado com a economia brasileira, Raul, nesses últimos anos? Cara, nossa economia deu errado não foi nos últimos anos, né? É desde sempre ali. O que acontece? A gente tem uma industrialização muito ruim. O Brasil já foi uma potência industrial, mas desde o final da década de 80, o Brasil conseguiu controlar a moeda com o Plano Real e etc., mas ao mesmo tempo a gente também perdeu muito a capacidade da nossa indústria, né? Nossa indústria não se desenvolveu. Então a gente é um país que a gente vive literalmente do que dá no chão. A gente planta, né, colhe e vende gado. É basicamente isso. E as commodities, elas têm um valor agregado baixíssimo. Você imagina quanta carne você tem que enviar em container para comprar um iPhone, né? Então você está trocando sei lá quantos containers por um muito menor ali. A nossa economia é toda baseada em commodities, então são produtos sem valor agregado, sem uma marca específica, não importa de quem que você compra café, carne e suco de laranja, por exemplo, e isso faz com que a gente venda produtos muito baratos e importe produtos muito caros. Então essa é uma receita para ter piores empregos, etc. É esse o cenário. E ali isso, né, se você tentar recordar aí na sua cabeça, fala último presidente brasileiro que começou, terminou o mandato e passou a faixa para o outro, de maneira normal. Pô, Bolsonaro, normal ou não, né? O Bolsonaro não quis passar a faixa. Vai lá. Pô, sei lá, foi FHC pro Lula? Foi FHC pro Lula. Então um dos outros e teve o Lula pra Dilma. Mas aí do mesmo partido galera, e tal, né? e a Dilma não termina, né? É isso que eu tô tentando chegar no ponto. A Dilma não termina o mandato, ela toma impeachment, daí o Michel Temer não foi eleito diretamente. Depois disso, a gente tem um novo presidente da República ali, pós-Michel Temer, que daí é o Bolsonaro, e a gente prende o nosso ex-presidente, né? Então prende o Lula. Aí agora a gente tem o Lula no governo e a chance do Bolsonaro ser presidente já tá com tornozeleira eletrônica. Se você fosse um investidor externo ouvindo essa história sobre um país, você ia achar que é um país confiável? Então, imagina. É esse o problema. Foi isso que aconteceu com a economia brasileira. Mas por que teve esse momento? Porque assim, eu tava até reagindo a um vídeo, conversando esses dias, que eu sou um millennial. Eu cresci nos anos 90 pros anos 2000. E a gente teve um momento ali, pô, tudo parecia tão bom. Tudo parecia tão legal. A economia tava legal, dólar 2 para 1. Eu tinha... em 2005 eu tinha 18 anos. É por isso que parecia legal, cara. Depois dos 18 anos sempre parece que tá uma merda. Se você perguntar pro seu pai, a economia tava uma merda. Se perguntar pro seu avô, tava uma merda. Sempre tava uma merda. Mas teve um momento um pouco mais próspero, assim, ali nos anos 2000, que pelo menos tinha a ilusão de que as coisas estavam um pouco melhor, assim. Mas é ilusão, é isso. Não tem como uma economia que não tá... A economia pode estar maior ou menor baseado no preço da commodity. Então, por exemplo, se a carne amanhã multiplicar o preço por 4, o Brasil vai ficar bom. Se a soja multiplicar por 4, o Brasil vai ficar, de certa forma, estável. Você tem uma determinada prosperidade. Por exemplo, no estado em que eu moro em Goiás, é um estado próspero. Ninguém tá falando que a economia tá mal, porque a gente vive de soja. Então, tá próspero. O PIB cresce, tem emprego pra caralho, o estado se desenvolve. Só que isso é uma janela dentro desse lugar que a única forma de um país se desenvolver, de fato, é produzindo mais indústria, porque gera mais emprego de qualidade, você tem os produtos a gente comprando aqui dentro. Não tem como a gente ter uma economia sólida com tudo que a gente tem de importante vindo de fora. É simplesmente inimaginável. Fala uma marca brasileira que tá na nossa mesa agora.
Nada. É esse o problema. Como é que a gente vai ser um país próspero? A gente nunca foi. Antigamente a gente comprava coisa do Japão, depois a gente comprava coisa dos Estados Unidos, depois a gente compra coisa da China agora. E esse é um cenário que precisa ser modificado. Só que, hoje em dia, se você pegar a soja e plantar e você decidir fazer óleo de soja com ela, por exemplo, o Brasil começa a te cobrar outro tributo. É o produto industrializado. Você tem uma ameaça para que você não produza nada e manda a soja crua. Se você mandar a soja crua, você não paga um imposto nenhum. Nada. Se você pegar a soja e trabalhar ela e começar a fazer um óleo de soja, por exemplo, você já paga um tributo bem maior. Você tem um incentivo à desindustrialização do Brasil extremamente potente. Você falou um pouco de imposto. Tem um levantamento que fizeram recentemente sobre o governo Lula, que ele subiu ou criou 24 impostos e taxas desde 2023, né? Então, o que dá uma média de uma a cada 37 dias. Esse número está um pouco desatualizado, porque ainda não tinha o número do IOF aqui, então deve ter mais umas duas a mais aí no meio. Alguns. Tem como governar o Brasil sem precisar taxar tanto? Tem, na verdade tem como, não é nem taxar tanto, é simplificar os tributos. O Brasil tem 430 mil normas tributárias, 438 mil. Só? Então imagina, é impossível você saber o que você tem que pagar de imposto. Eu tenho certeza que a sua empresa está pagando um imposto a mais ou um a menos. Eu tenho certeza absoluta, não precisa nem só olhar, analisar, você vai descobrir algum imposto. Não precisa nem falar isso alto, que vai que alguém ouve. Mas talvez é um a mais, e aí esse é o problema. E aí é bom falar alto porque você pode ir lá e corrigir. Por exemplo, aqui a gente teve uma história, né, o pessoal tá falando no Rios aí, mas é o inteligência tributária de maneira simples. O McDonald's, ele tinha lá a carne dele, né, que ele já vinha temperada, e aí aquilo tem um imposto de produto industrializado em cima. O McDonald's mandou tirar os temperos e os tóxicos pro nosso bem, e ele tirou isso e colocou só a carne moída direta, e daí diminuiu a tributação em tipo 30%. O McDonald's tem aqueles combos que ele te empurra e fala, caramba, mas não faz sentido, por 10 centavos a mais eu vou ganhar mais batata e sei lá o quê. Sim, porque aquilo tem uma alíquota de imposto menor, tipo 30% menor. É tipo bombom, né, que vira o wafer e aí é mais barato. Isso. Então, simplesmente isso. É um delírio tributário. Então, o problema não é nem a carga tributária em si. O problema é a quantidade de pessoas que você tem que ter envolvida na atividade de fugir de impostos, né? As empresas brasileiras, elas atuam não tentando ficar mais eficientes do ponto de vista, eu vou produzir uma coisa mais barata, etc. É como é que eu corro. E aí não tem como, a lógica escrota. Em vez de você estar pensando como é que você escala a sua empresa, contrata gente, você está pensando em como que eu vou fazer para tirar esse tributo que agora encaixou, ou como... Imagina o seguinte, olha que delírio que é o Brasil, cara. A Wise, a Nomad, essas empresas todas, elas vieram para o Brasil trabalhar agora com fazer câmbio e montaram todo um modelo de negócio baseado em permitir as contas internacionais e etc. São empresas com centenas de funcionários, se não milhares. Essas empresas estão estabelecidas do dia para a noite. Decidem que vão aumentar o IOF, que não é um imposto. É uma coisa que ela é regulatória, simplesmente para regular ali um setor e não para cobrar mesmo, não é tarifário, né, como a gente disse. E aí eles vão ali e aumentam esse imposto. Aí, de repente, a Câmara, ou o Congresso, olha só, você é empresário, você está com uma empresa com milhares de pessoas tocando em produção. Aumenta o imposto na canetada, de uma hora para outra. Daí o Congresso vai e anula esse imposto. Daí vai para o STF. Num prazo de 30 dias, eles tiveram 3 impostos diferentes para trabalhar com uma empresa rodando com milhares de funcionários. Você imagina como que você faz para tocar um negócio desse? Aí as pessoas perguntam, por que a economia brasileira não dá certo? Eu quero saber por que está funcionando. A verdade, a grande questão que eu queria saber, a grande resposta é como é que o PIB do Brasil ainda é desse tamanho. É um milagre. A gente é foda pra caralho. É esse o ponto, né? Quando você pega todos os números do Brasil e compara com o número de qualquer outro país, eu duvido que qualquer nível de pessoa consiga sobreviver nesse cenário. O trabalhador brasileiro trabalha, sei lá, a pessoa fala que a produtividade brasileira é de 50%, eu acho que é de 4 vezes acima do normal. A gente paga 5 meses só de tributo e nada acontece feijoada. É R$1.800 o salário mínimo. Você vai tentar fazer uma compra aqui em São Paulo, tava vendo uma picanha, peça de carne, um negócio custa R$150. Como é que as pessoas estão vivas? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E como é que faz? Porque essa é a pergunta, olha, beleza, então a gente tem uma carga tributária muito alta, a gente sabe dos impostos que é para uma empresa. Daria para cortar? Teria por onde cortar sem... Qual que seriam os benefícios e malefícios de cortar imposto, por exemplo? Mas não é cortar imposto. Se você cobrasse o mesmo imposto de todo mundo, já seria diferente. A grande questão é que as empresas não pagam o mesmo tributo. Você tem uma lista lá que o Haddad soltou e que o Paulo Guedes questionava sempre também, que é a lista da isenção tributária. O Haddad conseguiu publicar. Você tem ali empresas que pegaram 500 bilhões em incentivo, em lei de incentivo. E aí, tipo assim, o cara não pagou o tributo, de fato.
Então não é todo mundo que paga imposto. É esse o problema. E aí o Haddad simplifica lá falando, eu vou botar os ricos para pagar imposto. Não, o problema não é esse. Quando você vai e faz o imposto para pagar sobre investimento, você não tá botando os ricos para pagar imposto. Até porque os ricos têm holding. O Haddad sabe disso. O rico tem uma holding que ele investe ali por dentro. O rico vai criar um insumo via um ETF. O rico vai criar um insumo via um fundo exclusivo. O rico vai dar um jeito de sair. O problema é que toda vez que cria imposto, só cria para as camadas mais pobres. E os impostos das empresas que pagam políticos no Brasil, eles não são cobrados. Então, se você tiver dinheiro suficiente para comprar alguns deputados, você não precisa pagar tributo. É esse o problema. Não é todo mundo que está pagando imposto. Se a gente só fizer alguns pagarem o imposto para igualar, capitalismo é o que o Brasil precisa. É mais capitalismo. É mesmo? Cara, tem gente que reclamaria que tem muito capitalismo, né? Mas falta capitalismo para os capitalistas nesse caso, né? Porque eu não acho que tem muito capitalismo quando a empresa recebe 500, essas empresas somadas recebem 500 bilhões de exoneração e você está pagando tributo. É capitalismo isso? O que é isso? Qual é o nome disso? A gente tem um problema, né? A gente tem, é tudo meio pela metade aqui, não, né? Não é capitalismo. Não é capitalismo. Ué, se você vai... Capitalismo é o livre mercado, não é isso? Você vai competir, você vai fazer essa água aqui, eu e você vamos ter os mesmos custos, correto? A gente tem que encontrar melhores métodos de fabricar isso aqui. Se você não precisa pagar imposto, eu preciso pagar imposto, minha água sai a R$10, a sua sai a 5, não é capitalismo, porra. Cadê a nossa competitividade? Eu não preciso ter o melhor produto se eu não vou pagar. Se o meu cliente final não paga tributo, se eu paga, como é que isso é capitalismo? Então você pega lá, uma empresa faz cerveja. A empresa faz cerveja artesanal aqui em São Paulo, ela tá pagando 3 vezes a cadeia de tributo que a empresa gigantesca que faz cerveja, a multinacional, as duas. E aí é capitalismo isso. Capitalismo onde? Como é que eu vou ganhar esse jogo? Não tô nem falando porque o outro tem mais dinheiro, não. É porque as leis são diferentes. Então, as leis são diferentes, completamente diferentes no Brasil, para uma empresa e para outra. Uma empresa pequena, muitas vezes, não consegue isso. Tem empresas que deliberadamente não pagam tributo. Deliberadamente. É uma decisão. Você vai analisar o relatório da empresa e fala, não vamos pagar o tributo porque não compensa. Porque depois eu parcelo daqui 2 anos com a taxa de juros mais baixa do que o empréstimo que o banco me faz. A taxa de juros do imposto de renda, né? Se você não pagar o seu imposto, a taxa de juros vai ser, por exemplo, 8%, e ele tomaria crédito no mercado a 15%, que a taxa de juros não compensa. É empréstimo compulsório da Receita Federal. Deliberadamente. A empresa decide fazer isso. Cara, maluquice. Ué. E daí tá falando, tá excesso de capitalismo isso. Não, é oligarquia, pô. Tem uma meia dúzia de galera que pode fazer o que quiser. Eu tava até comentando esses dias, né? Fiz um podcast com o Facundo Guerra aqui. E comentando sobre uma marca de roupas que eu fui visitar recentemente. O cara tava contando que ele tava levando parte da operação dele pro Paraguai. Porque ele contratou uma rapaziada que fez uma conta pra ele e falou assim, olha, é mais barato a gente ir pro Paraguai, abrir uma fábrica no Paraguai, produzir roupa no Paraguai e trazer as coisas pelo acordo do Mercosul do que você ter uma empresa aqui. Uma marca brasileira. Você fala, caralho, como é que você faz? Entendeu? Como é que eu faço pra empreender num país desses, Saul? É loucura, cara. Se você der saída definitiva agora, você der saída definitiva do Brasil, você não é mais residente fiscal do Brasil. Você sai, você atravessa a fronteira. E você investe em renda fixa aqui, você não recolhe imposto, pô. Não pode ser. É verdade, pô. Eu faço isso o dia inteiro pros meus clientes. Meu Deus do céu, cara. É isso, uma consultoria wealth. Você pega aqui, você muda pro Paraguai, você recebe dividendos da sua empresa sem pagar tributo nenhum, cara. É isso, durante 10 anos. E o Paraguai acho que o Uruguai faz outro esquema. O Paraguai, se você gastar dinheiro com casa, ainda assim ainda bate. Então, por exemplo, se eu comprar uma casa de 2,5 milhões, ainda bate no possível imposto que já não tinha. Então, ainda pendura a fonte pro futuro. Então, é isso, cara. Não tem como. Dito tudo isso, qual que é a avaliação que a gente consegue fazer do Haddad como ministro da Economia até então? Cara, o ministro da Economia, é que assim, o Haddad, ele tá lá no PT, sinceramente, tava fazendo até piada ontem, né? O Haddad é a melhor parte do PT. O problema é que é inviável. O que o Haddad vai fazer, cara? Se você pega todos os ministros, todos os nossos últimos ministros da Fazenda, todos eles têm uma pastinha, eles chegam nos primeiros 30 dias, eles chegam na alegria, e aí eles chegam com a pastinha falando as reformas que eles vão fazer. Todos eles vão vir com a mesma história. Se você pegar o Haddad, o Paulo Guedes, todo mundo, vou tirar o imposto das empresas, vou colocar o imposto na distribuição de lucro, eles começam. Vou pegar os setores que são incentivados e vou botar para pagar tributo, então vou pegar esse setor, eu vou botar para pagar tributo, aquele outro ali vai pagar tributo também, todo mundo vai pagar o mesmo tanto de tributo, nós vamos pagar um pouquinho cada um e vai ficar tudo certo. Eles chegam nos primeiros 30 dias. E daí eles descobrem a realidade. Pô. Chega lá, tem um congresso que tá sendo pago por diferentes grupos econômicos e que ele vai representar esse grupo econômico. Então, por exemplo, imagina que a gente tivesse um conselho, que a gente juntasse o pessoal de podcasts e fala assim, 150 caras de podcast, eles pagam cada um deputado ali e a gente fala, agora a gente vai passar uma lei que podcast não paga imposto. É basicamente esse que é o Brasil, pô. Só que aí esses grupos de interesse todos, eles vão tirando deles. E aí quem é o grupo de interesse que representa o pobre? Vai lá.
Ninguém, porra, pobre não tem dinheiro, então que se foda. E é basicamente isso, as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, então é isso, é esse o sistema. Não tem o que ser feito, não é um livre mercado, não tem competitividade nenhuma, não tem nada. Os caras vão lá e definem uma lei que vai passar. Então o que o Haddad vai fazer? Mesmo se ele fosse bem intencionado, nem sei se é, mas se ainda que ele fosse, é inútil. O negócio de ser ministro da Fazenda não significa nada, cara. Você tem um Congresso, tem um Senado que não vai passar isso aí. É irrelevante, ele pode ficar dando opinião. Falando que tá foda. Aí eu também faço. Isso tá foda. É o ministro da Fazenda. Tá foda, né? Porque acho que você acaba tendo a gente tem um personalismo muito grande na política, onde a gente imagina que a gente tem essa coisa de pegar os messias, né? A gente vai ter, péssimo uso de palavras, nossos salvadores, né? Que vão... esse cara aqui vai salvar a economia, esse cara aqui é melhor que esse cara é melhor que aquilo. Que acaba não sendo refletido porque a gente não olha da visão macro, né? Porque você olha, você foca no presidente, a gente adora brigar pro presidente e ministro, e a gente esquece do Congresso, a gente esquece do Senado. E passa, né? Tem uma questão política e econômica gigantesca que são a mesma coisa que a gente não pensa. É a mesma coisa, são tudo questões idênticas, mas nem... não tem um presidente da República que sentou na cadeira, com exceção ao Temer, foi o último, que conseguiu fazer qualquer coisa que ele quisesse. Eles estão todos reféns ali do Congresso, estão tudo... quando era o Bolsonaro falava o orçamento secreto, agora chama de emenda parlamentar, mas é a mesma coisa, estão dando dinheiro para os parlamentares ali para tentar ter governabilidade e os dois não tiveram. Então nenhum dos dois tinha um nível aceitável de governabilidade, assim. Então não tem capacidade de fazer muita coisa. Tá tudo em mãos atadas. O presidente da República manda muito pouca coisa nesse sistema atual agora do Brasil, né? E o FHC, lá no momento que a gente foi aprovar já a Constituição, o FHC já falava, né? O presidencialismo de coalizão vai dar errado, não tem como, né? É um sistema semipresidencialista. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa, precisa de uma reforma séria. A gente está vendo um conflito natural entre os poderes aqui que chegou num ponto que não dá mais. O Brasil não tem mais capacidade de sustentar esse nível de conflito. A gente precisa de uma reforma tributária, uma reforma administrativa mesmo, e talvez uma nova Constituição. Voltando para um campo um pouco mais micro, depois da chuva de realidade aí, você que tava feliz ao dar o play nesse podcast, uma boa tarde aí, um bom resto de dia pra você. A gente é um problema muito grande de lidar com dinheiro no Brasil, né? Então, segundo o CNC, a gente tem um número de famílias endividadas de quase 77%, nosso número de inadimplência subiu para quase 29%, a gente pode falar, gasto com tigrinho, gasto com... endividamento que a gente está tendo um número muito alto de famílias devolvendo imóveis agora por conta de financiamento. O quanto que a educação financeira é ruim no país, assim, frente a todos os problemas econômicos que a gente tem, assim? Qual que é a sua visão do... Cara, são dois problemas. Educação financeira, por mais que ela possa ser interessante, e para o nosso público aqui provavelmente vai ser, a maior parte das pessoas do YouTube, de tudo, é mais classe média. A galera que se interessa por conteúdo de finanças e política é classe média. Ou rico com consciência social. E aí, quando você vai falar de educação financeira na prática, como é que você vai fazer educação financeira ganhando R$1.800, cara? Isso é um ponto que as pessoas vão me chamar para dar entrevista nos jornais, tudo. Eu falo, não vou dar entrevista de educação financeira para falar de salário mínimo. Eu não sei nem como é que esse cara tá pagando a conta, cara. Ele pode me dar aula de educação financeira. Eu não consigo viver com R$1.800. Eu não consigo. Se eu não consigo viver, eu não vou dar aula para alguém falando sobre como a pessoa deveria gastar. Sinceramente. O salário mínimo brasileiro é muito baixo, as pessoas trabalham muito, ganham muito pouco, e o governo pega 5 meses de salário dessas pessoas. Não tem nexo. 5 meses de salário dessas pessoas é imposto direto na folha. Na folha. E as pessoas estão discutindo agora a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de R$5.000. Só que detalhe, já o imposto direto, esse é o imposto direto. Quando você vai falar de imposto sobre consumo, você vai comprar, sei lá, um alimento ou qualquer coisa, tem 30% embutido de imposto naquilo. E aí a gente ainda não faz a conta, porque, por exemplo, para fazer essa garrafinha teve tributo. Para colocar água aqui dentro teve tributo. Até essa garrafa chegar lá na prateleira, você tem o tributo em cima do tributo em cima do tributo. Aí o salário do cara que estocou ela tá com tributo. Aí eu não sei, cara. O brasileiro vive para pagar imposto. É uma loucura. O imposto sobre o consumo, nos níveis que ele é no Brasil hoje, é um delírio coletivo, né? Não é um imposto nem sobre a renda. E isso aqui é uma discussão que as pessoas não conseguem compreender. Não é nem que, se a gente simplesmente pegasse e definisse o mesmo tributo para todo mundo em cima da renda, já era ótimo. Você pegar aqui e falar 10% em cima da renda, foda-se. Mas não tem mais imposto sobre o consumo. 20%, 30% que fosse em cima da renda, mas não tem mais imposto sobre o consumo, já ajudava pra caramba. Porque o pobre, ele pega 100% do dinheiro que ele tem e consome. Então isso agride muito. O grande ponto não tem uma falta só de educação financeira. Tem um excesso de cobrança em cima dessa pessoa, um miserável. Se ele pede dinheiro aqui para comprar um corote, um pão de queijo, o cara tá pagando imposto. É uma loucura. Você pega o dinheiro da Bolsa Família para um cara porque você tá falando que ele não tem dinheiro para sobreviver. Olha isso. O governo recolhe tributo em cima das compras dele, cara. Do cara que ele tá dizendo que não tem dinheiro para sobreviver.
Esse país é uma loucura, cara. Não tem como, não tem condição. Você pega um cara que tá dirigindo uma moto do iFood. Olha onde vai chegando essa loucura. Tem um cara que tá dirigindo uma moto do iFood, ele tá com o IPVA atrasado, correto? Ele para na Blitz. O que acontece com a moto dele? Moto recolhida. Moto recolhida. Aí ele vai pra casa, não tem mais emprego. Daí o governo dá o Bolsa Família pra ele. Não era só isentar ele, que tá o IPVA e mandar ele embora? É um delírio, porra. Você colocou um cara no assistencialismo, foda-se. Do nada. Tipo assim, só pra gente ver de qual que é. E é uma loucura. E essas leis, elas vão se acumulando. Então, assim, a educação financeira, ela não faz milagre. Pro cara que ganha mais de R$4.500 por mês, se ele investir 25%, 10% do que seja aquilo, tudo funciona. Só que o problema é que tudo tá tão caro no país e viver nas capitais, né? Esse adensamento urbano do jeito que a gente tem no Brasil também não é normal, de jeito nenhum, um país desse tamanho. E quanto custa um quarto aqui pra alugar em São Paulo? Um quarto? Um quarto. Hoje em dia estão alugando quarto. A família não tem mais Eu dinheiro. não sei. Eu tava vendo alguns imóveis num vídeo que a gente fez sobre morar sozinho. O lugar mais barato que a gente achou foi no Capão Redondo, longe, por pelo menos R$1.600. Então, se o cara ganha 1.800, como é que ele vai pagar 1.600 no Capão Redondo? Não faz. Ele não tá pagando? Onde ele tá morando? Com os pais. Não, cortiço. Também tem isso. O Brasil voltou a ter cortiço. É isso, cortiço. As famílias se reúnem e alugam, tipo, uma casa e dividem em 3. E a gente tem a geração canguru também, né? Que é um outro rolê. Mas isso aí é classe média, pô. O cara não tem pai, não, pô. Mas vem de São Paulo, veio do Nordeste pra trabalhar, cara. Não só do Nordeste, veio do Brasil inteiro. O povo que mora aqui não é daqui. Eles estão aqui trabalhando. Isso é a classe média, que tem como enfiar na casa de alguém. A gente não tem como falar de educação financeira. É uma doidura. Não tem como falar de educação financeira pro povo que ganha menos de R$4.500. Não tem jeito. Esse cara, só dele estar vivo, já é educação financeira. Porque se não tivesse educação financeira, ele morria de fome. É uma loucura. Não dá. Aí eu vou lá pegar no meu canal, eu não falo com classe média, porque não tem como, não existe. Eu vou chegar pro cara e falar, não, você ganha R$1.800, você tem que guardar R$100, R$200. Guardar o quê? R$1.600 aluguel no Capão Redondo? Vai guardar o quê? Que dinheiro que ele vai guardar? Se ele não morrer de fome, tá ótimo, pô. É por isso que daí vem o endividamento. Boa parte desses endividamentos, não tudo, mas 20% ali, por exemplo, é o cara pra comer. Pra comer. O cara se endivida, tem gente que parcela a gasolina. Como é que o cara vai parcelar a gasolina? Você parcela em 5, como é que ele vai abastecer daqui a 5 meses? Deu 100%. Na soma, né? E a gente também teve uma política muito forte de acesso a crédito, né? Que é dar corda pra se enforcar, né? Então, pô, toma aí, parcela em 12, parcela em 15, parcela em 20. Com o juro acima de 100%. Foi limitado agora, é só dobrar a dívida. E o empréstimo pro trabalhador que o governo fez, por exemplo, olha que programa legal. Você tem aí o FGTS, você trabalha, aí o governo te emprestou seu dinheiro a juros de 5% ao mês. Delícia. Os bancos. Olha, salva de palmas para os profissionais. Posso sacar o FGTS? Não, mas pode tomar emprestado. Do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, pagando 5% ao mês. Educação financeira. Você tá maluco. Nós não temos problema de educação financeira, a gente tem um problema de combate ao crime. O Brasil tem gente que tem que ser preso. Um cara que aprovou um projeto de lei desse, tinha que juntar todos eles e prender. É isso. O Brasil tem um problema de combate ao crime. É muito mais sério do que educação financeira. A gente precisa primeiro combater os criminosos. A gente teve também, a gente falou de educação financeira e desse estado, mas a gente teve nos últimos anos um crescimento muito grande da galera falando de finanças, né? Porque era um assunto que a gente nunca tinha tido, pelo menos, né? Eu cresci numa geração que a gente falava de tudo, menos de finanças. Era uma coisa que não era um assunto também à mesa, né? E a gente teve esse boom muito grande, né? Diversos influenciadores cresceram, que a gente viu, que corretoras cresceram também. Como é que a gente explica esse crescimento tão grande desses influenciadores digitais sobre finanças? É pelo desespero? É pelo momento? É oportunidade? Cara, uma puta oportunidade, assim. É porque as gerações anteriores, eles tinham como investimento ali, o investimento não era nada democrático, né? Você precisava ter, para poder investir mesmo em bolsa, você tinha que pagar uma taxa de corretagem, né? Tinha que pagar uma taxa de custódia para deixar seus investimentos ali, o emolumentos, uma série de coisas. E a maior parte das corretoras, elas colocavam o mínimo que você poderia investir. Então, quando a gente começou esse movimento, primeiro lá nos Estados Unidos, com corretoras abrindo para investidores pequenos e tal, o Brasil nunca enxergou esse potencial, exatamente porque a nossa população é extremamente pobre, mas daí algumas corretoras aqui no Brasil, e isso encabeçado pela XP, que não é uma corretora que eu gosto, mas foi o fato que foi a XP, o Benchimol ali teve uma ideia genial, né, de abrir esses mercados para clientes menores. Então ele começou a trabalhar com processo educativo, a XP fez isso, colocou um monte de agente autônomo no mercado, que fizeram um trabalho de educação, e essas pessoas foram começando na bolsa. Quando eu comecei a investir na bolsa, por exemplo,
Você não tinha, cara, não tinha nem 300 mil CPFs na bolsa. É impressionante, né? Hoje em dia a gente tá com 4 milhões, exatamente por conta da internet. É isso aqui que a gente tá fazendo, a gente pensa, não, todo mundo já investe. Mas não, esse vídeo chega em 2, 3 pessoas ali, que veio por conta da política, vem por conta da raiva, daí ele fala, não, eu até tenho dinheiro, eu não sou esse cara tão fudido de R$1.800, né? Eu sou o cara de 4.500 aqui, que eu já tô mais tranquilo, tô conseguindo pagar minhas contas, tenho R$500, começou a colocar e foram tirando dinheiro da poupança, né? Foram tirando dinheiro da poupança, foi colocando no Tesouro. Começou a Natália Arcuri, cara, genial, né? Puxou muita gente, principalmente mulheres, para os investimentos. Então foi trabalho mesmo de pessoas físicas aí, no geral, quando a gente vai olhar, né? Se você pegar aí, eu diria que a Natália Arcuri e o Guilherme Benchimol são os grandes puxadores desse mercado, assim. Mas teve muito picareta também que surgiu, né, no rolê. Porque eu vejo... Porque eu vejo eu gosto muito do seu conteúdo, assim. Acho que é uma coisa que até quem me assiste sabe, já reage a vídeo, já conversei. Sempre que perguntar, onde é que eu vou ver coisa de finanças? Vai no Raul, que é o mais tranquilo. É o que menos vai vender curso, entendeu? Você vai ver que você vai entrar numa outra vibe. Gosto da sinceridade, gosto do conteúdo, que eu acho que é uma outra pira, assim. E a coisa que eu mais gosto, assim, é que eu ainda não vi o Raul numa Lamborghini. Que é uma coisa que me pega, assim. Não vi o Raul falando de Patek Philippe, não vi o Raul falando de mansão em Balneário Camboriú. Porque é muito difícil, né? Porque o que tem de picareta, de você pegar e falar... Pô, a gente tá no Instagram, você abre o Reels, é o cara na Lamborghini, na praia, é o cara numa cobertura em Nova York, falando de finanças, como, porra, investir no Tesouro Direto, no dia seguinte eu tô milionário também, né? Como é que eu identifico um picareta de um cara que seja minimamente honesto no conteúdo dele? Cara, normalmente, no conteúdo de finanças, se alguém te prometeu que você vai ganhar dinheiro com investimento, é picareta. Porque investimento não dá dinheiro. Você tem que ter dinheiro para construir o patrimônio, né? Para o dinheiro crescer. Então, não é uma saída de vida, não é um jeito de mudar de vida o investimento. Ele é uma coisa normal que 50% da população americana investe, eles não são ricos. Não é uma coisa de enriquecer. É uma coisa de você ter uma construção e ter um patrimônio que vai te atender e vai te servir de alguma maneira, né? Uma pessoa investindo ao longo de uma vida inteira, se ela estiver na classe média, ela vai chegar aí nos 2 milhões, 1 milhão e pouco. Mas isso não é suficiente para enriquecer, principalmente considerando São Paulo, que hoje em dia um apartamento custa isso em alguns lugares. Então, é essa a ideia. O investimento ele tem que partir de uma zona igual aquilo que precisa ser feito. Não é uma coisa que você vai fazer porque quer. Você não vai começar a malhar amanhã e vai, sei lá, ficar com o corpo de um cara, como é que é o nome de alguém aí que tem um gostosão? Sei lá, o Léo Stronda? Cariani? Ah, o Léo Stronda é gostoso, é monstruoso já. Tô falando um cara bonito do cinema. Michael B. Jordan. Isso, o Michael B. Jordan, pô, gostoso. Você é bonito, pô. Você é um homem bonito. E daí ali, o cara não vai malhar, vai virar ele amanhã. O cara precisa fazer um exercício, fazer uma dieta e não vira aquilo, a não ser que você aplique bomba e o caralho. Então, a mesma coisa é o investimento. Você vai investir porque é necessário, é só para não morrer. Não é para ficar rico, entende? Na maioria das pessoas não vão conseguir enriquecer com os investimentos. Vai no longo prazo, tipo 30, 40 anos. Então, se alguém te prometeu qualquer coisa diferente disso e você, sei lá, um assalariado, o cara ganha 5 mil reais, 4 mil reais, você não vai enriquecer com o investimento. Vai ter que ganhar mais. Então eu não vou conseguir viver de dividendo com meus... Vai, mas em 35 anos, 50 anos, 40 anos. Vai. Mas é melhor, porque a aposentadoria não existe no Brasil. Lembra que era um esquema de pirâmide. Então, as pessoas que investiram, pelo menos, elas vão ter como comprar os próprios remédios. E lembra que remédio tá caro no Brasil. Você falou disso daí, acho que é um ponto legal, né? A taxa de fecundidade hoje no Brasil, ela chegou no nível de 1,55 filhos por mulher. Pra quem não sabe, é o menor nível registrado pelo IBGE. Né? É legal falar 1,55, porque parece que nasce meia criança. Né? É o pessoal com menos de 1,70. Né? Eu pensei exatamente. Meu cérebro de TDAH que fez 1,55. E a taxa ideal que a galera fala de fecundidade pro Brasil, de reposição, é 2,1, né? O 0,1 também me pega, que é bonitinho. Pra gente ter um crescimento... Pra ter um crescimento legal, que consiga pagar tudo, organizar tudo, tudo mais. E a gente já tá falando um pouco, né? De como... vem uma crise, porque a gente já não tá conseguindo pagar o INSS e a aposentadoria agora. Não, mas vai nem chegar nisso não, vai dar crise muito antes. Mas eles já sabem, já estão preparando pra isso já. É porque eu não cheguei na minha pergunta aqui, que você já estragou ela, que é qual é a chance de eu me aposentar pelo INSS? Você, quando você tem? 38. Não, aposenta não. Não, eles vão falar pra gente que a gente tem que aposentar. Já falaram, né? A próxima mudança de idade agora é 74, a expectativa de vida é 72, né? Então...
Mas o lance é você coloca mais longe a faixa de aposentadoria e começa a fazer mais conteúdo de idosos, né? Então daí funciona, porque a gente pensa que vai envelhecer. Uma boa, viu? É uma boa. Você não viu? Não reparou que todos os cinemas agora estão lançando filme pra gente mais velha e tal? É porque tem o envelhecimento da população, né? Então você vai fazendo a pessoa ir lidando com essa realidade que ela vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Você tá bem ainda, você tá jovem com 70 anos. Pô, você tá acordando todo dia, a né? solução vai ser o marketing, pô, não tem como, a propaganda. Vamos ter que colocar essa galera tudo de call center. Porque a crise vem, né? Essa crise vem. Ah, vem. Mas eles vão criar uma renda básica universal e desatrelar o salário mínimo da aposentadoria. Porque no Brasil é atrelado, né? O salário mínimo à aposentadoria. Então, tipo, paga R$1.000 pros idosos e o salário mínimo é 2.000, por exemplo, entendeu? É humilhação, cara. É isso. É que foi muita coisa junto. Pera, vamos destrinchar aqui. Aposentadoria. Vamos lá, a gente tá pagando essa conta. O que vai acontecer? Vai ficar pra quem, você acha? Porque, por exemplo... Ficar o quê? Já tá recebendo, pô. A aposentadoria é um esquema de pirâmide, esse é o problema. Quem tá pagando os aposentados agora somos nós. Nós estamos pagando ele. Tá. Só que não tá nascendo gente pra pagar na nossa vez, esse é o problema. É porque, tipo assim, quando você vai lá e paga o seu INSS, quanto tira do seu salário? O teu Prolabore deve ser o quê? Uns 8%. 8%, é. 8% tira. Quantos 8% a gente precisa pra formar um 100% de um salário mínimo novo? Pô, uma galera, cara. É um monte de gente, entendeu? É mais de 10 pessoas. Então essas pessoas, mais o resto das contribuições, as empresas fazem contribuição, você soma tudo isso e paga uma aposentadoria. Agora, quantos filhos sua avó teve? Pô, minha avó teve 3. Sua mãe? 1. E você? Tem um cachorro. Cachorro não paga aposentadoria pra gente. Ainda. Pô. É isso, só que assim, a galera antigamente, as avós, quando criaram o sistema de aposentadoria, as mães tinham, sei lá, 8 filhos, 12 filhos, né? Agora a galera não tem filho mais não, cara. Tudo só tem bulldog. Ainda mais em São Paulo, que vocês são pior ainda, porque a média da população geral... Olha aí, 38 anos, tivesse em Goiás, já tinha uns 5 meninos pra poder ajudar no INSS. E tem uma galera aí, por exemplo, do funcionalismo público com salários milionários e coisa garantivista, mas isso aí eles estão fodidos, não tem como. Tá todo mundo fudido, não tem como. Eles vão ter que mexer. Não nos super salários, não. Quem manda mesmo, não. Mas, assim, a maioria da galera, os juízes que hoje em dia estão achando que estão bem e tal, eles vão rodar. Não é o primeiro a rodar, porque é mais difícil de mexer, mas vai ser o professor o primeiro, né? O professor já rodou, não sei de onde que eles vão tirar mais, mas ainda já sucatearam as universidades, que esse negócio já tirou o saláriozinho ali. Os políticos têm 3, 4, 5 aposentadoria acumulada, não dá nada, mas em algum momento eles vão ter que começar a mexer, né? Tirou lá das filhas dos militares, eles vão ir tirando essa aposentadoria. Só que isso não dá o dinheiro que precisa. Então eles vão ter que trabalhar com uma reforma um pouco mais profunda, que é porque hoje o salário mínimo é atrelado à aposentadoria. Uhum. Então, quanto que a gente define de salário mínimo, define a aposentadoria e aumenta muito o gasto do governo. Por exemplo, agora o governo aumentou, se não me engano, foi 7% o salário mínimo. Para 1.600, né? É um troço assim. É. Isso sobe todas as aposentadorias ao mesmo tempo. Então o governo tem que gastar um dinheiro muito grande. E aí o que eles devem fazer? Que é a próxima reforma que eles vão ter que fazer em algum momento. Ou se não for o Lula, alguém vai fazer. É descondicionar, falar, não, agora a aposentadoria vai ser definida à parte, ela não tem mais nada a ver com o salário mínimo. E aí esquece velho, aí velho vai pro buraco. Aí esquece a maldade. Velho. Aí a zoada. Mas eles não têm como fazer, cara, porque o grande ponto é ou eles vão fazer isso, que é esse o caminho, ou a gente vai realmente fazer uma grande reforma e o Brasil vai entrar nos eixos economicamente. Daí você acredita no que você quiser. fica ao seu critério. Eu acho que tá mais fácil fuder os velhos. Acho que é velho, né? Porra. Até porque o Brasil é... Velho, quem se importa, o grande slogan do Brasil, na verdade, é esse. Gente inocente se fudendo. É o slogan. A ordem e progresso pode ser substituído. Gente inocente se fudendo. E a questão da renda básica universal, tem chance mesmo de sair? Cara... É um caminho também para eliminar a aposentadoria também. E se rolar, é um caminho. Porque primeiro você vai definir o que é a renda básica, que é... Olha como é que a política funciona. Né? A gente tem que sempre lembrar o que a gente está pedindo. Você pega e fala assim, ó... Os políticos vão definir o que é um salário digno para a população que pelo menos precisa sobreviver, correto? Eles vão definir um dinheiro. Ótimo, ótimo. Eles vão chegar lá e falar, cara, eles definiram, por exemplo, o Bolsa Família e tá aí. Ou na época, né, qualquer coisa. Então definiram o Bolsa Família e tá aí. Qual que é o salário que a pessoa tem que ter para ela, pelo menos, conseguir sobreviver? Não é para viver, né? O Bolsa Família é um programa que é transitório. Eles vão pegar e dizer, olha, então agora a gente precisa definir qual que é o mínimo que a população precisa ter acesso. Na hora que eles definirem esse mínimo, qual que é a chance deles falar, os velhinhos vão receber a mesma coisa? Ou quem está aposentado? Eles vão falar na hora. Vão pegar e falar, cara, então se esse aqui é o mínimo para viver, por que a gente também não iguala todo mundo? Vamos criar um benefício único, elimina as aposentadorias e joga todo mundo dentro disso aí. Eu tô cantando essa pedra tem 5 anos, vai acontecer. Mas como é que vai pagar essa conta da renda básica universal? É barato. É barato. É mesmo? Considerando a arrecadação do Brasil,
Quando você pega o quanto que o Brasil gastou de auxílio emergencial ali distribuindo para aquele tanto de gente, né? Você consegue ver que é viável. Assim, é porque o dinheiro direto, você tem que lembrar, você está vivendo num país que a carga tributária direta sobre o salário, lembra, 5 meses do ano tá ali direta. E quando você pega o dinheiro, você vai, vamos supor que você compra uma cerveja, 70% de tributo, o dinheiro acaba voltando pro governo, em boa parte, o cashback é muito grande. Entendeu? Então ele tá gastando muito pouco perto do tanto que ele tá arrecadando, pegando de volta, entende? Porque aí não tá embutido, quando a gente fala que no consumo é 30%, não tá embutido o que a empresa pagou também, de volta pro governo, né? Então, o dinheiro que o governo coloca na economia, boa parte volta pro próprio governo. Assim. Um pouco da defesa do Bolsa Família era esse, né? Que era um dinheiro que voltava pra economia, circulava. Mas o dinheiro, tanto é que os liberais, no geral, acreditam que o melhor programa do governo é a distribuição direta de renda, muito melhor do que quando ele tenta prestar serviço. Em vez dele criar um supermercado do povo, ele pega e dá o dinheiro para você comprar no supermercado que você quiser. Normalmente, esse tipo de programa é mais bem visto pelos liberais do que um programa... Porque roda no bairro, né? Roda na vendinha. Roda em tudo quanto é lugar. O cara vai consumir ali. Menos quando cai no tigrinho, que aí já é outro problema também. Né? O tigrinho tá tributado agora também, né? Pouco. Dava para tributar mais o tigrinho. Acho que pelo menos 50%, 60% de tributo. Se o brasileiro normal paga isso aí, né? Podia pelo menos colocar o tigrinho para pagar uns 60%. E casa? Ou cria um programa de financiamento do INSS e do Tigrinho. Proíbe todas as bets no Brasil. Cria bet governamental. Joga no Tigrinho pelos idosos. Cara, você deu uma ideia. Alguém agora lá em Brasília deve ter dado... Cara, mas essa é a solução, eu tô falando sério. A arrecadação é isso. Legaliza as drogas, o Tigrinho e coloca o tributo. O Brasil resolve o problema do INSS. Então, o que esse povo consome de droga e joga de Tigrinho... Pô, mas seria, pô... E no funk? A Raul pra ministro da Economia, né? Pô... Cara, pior que eu acho que dá... Não sei quanto que dá o volume exato, mas acho que dá pra resolver bem... Pô, MC Daniel ali de ministro da Cultura... Dá pra ajudar legal. Resolver não resolve, mas ajuda bem, eu tô falando sério. A gente falou aqui um pouquinho de preço de tudo, e acho que o preço da casa talvez seja a coisa que mais tá incomodando as últimas gerações, principalmente as mais novas, né? Tem um dado aqui, que não é só do brasileiro, né? Que é do OCDE. Que acho que ele fala que isso é um fenômeno global, né? Que o preço da moradia ele cresceu 3 vezes mais rápido do que a renda das famílias nos últimos 20 anos. Isso é uma coisa de viagem, todos os últimos lugares que eu fui, que eu conversei, acho que todo mundo tem um problema de moradia, principalmente em grandes cidades, né? Acho que é uma coisa também das grandes metrópoles estão passando por esse fenômeno. No Brasil, 62% dos millennials, eles dizem que vivem apenas do salário mínimo, e itens como casa e carro são vistos como sonhos distantes. E quando a gente tá falando de millennial, a gente tá falando de pessoas que hoje estão na faixa dos 30, 40 a mais, né? Então não é uma geração mais nova. O sonho da casa própria morreu, Raul? Vamos lá. Olha que loucura. Olha só. Tanto que convence às vezes a gente nos problemas que eles não existem. Olha esse problema. A gente estava acabando de falar que a população do mundo está diminuindo. Certo. É isso que a gente estava dizendo. A população do mundo está diminuindo e você tem, fora dos grandes centros urbanos, fora da especulação imobiliária, você tem diversos imóveis aí que vão simplesmente entrar em desocupação, porque não tem jeito. As construtoras estão parando de levantar prédio? Nunca. Então, em 2060, o problema resolve, pô. Porque... Que ótimo! Se a população vai empatar, né, e parar de crescer, né, vai resolver por morte, eu tô falando mesmo. Porque as casas vão começar a ficar vazias. Na Itália tem casa a €1 já, os caras vendendo. O cara tem que pôr 20 mil lá pra reformar a casa, tá vendendo casa a €1. Porque não tem mais quem more nelas. A maioria das cidades brasileiras, elas estão com falta de emprego. Porque a gente tem um adensamento da gente querer viver todo mundo no mesmo lugar. Vocês querem viver nessa cidade, é uma loucura, uma histeria, por exemplo. Isso é uma ideia que não entra na minha cabeça juntar 22 milhões de pessoas e querer viver em volta do mesmo lugar para passar 2 horas e 3 horas no trânsito. Aí o ser humano vai tender à racionalidade. Tanto é que a gente teve o maior êxodo do Rio de Janeiro e de São Paulo da história. Vai tender à racionalidade, pô. Alguém vai olhar uma hora, principalmente agora, tem muito trabalho home office, o cara vai olhar aqui pro lado e falar, caralho, lá em Goiânia o cara passa 5 minutos para ir da casa dele até no trabalho, eu tô gastando 2 horas. Em algum momento ele vai achar caro. Eu acho que é isso. Vendo na internet, o pessoal vai começar a achar caro. Então esse problema vai se resolver. Agora, no curto prazo vai aumentar o preço, porque como a gente tirou o dinheiro da poupança, a gente colocou investindo no Tesouro Selic, né? A poupança dos bancões, ela era para financiar o financiamento. Coisa linda. Não, esse vídeo não é dele. Eu vou pra cá, vou casar agora, né? Você vai casar? Vou. E vai morar aqui em São Paulo? É, então, eu tô tentando convencer minha noiva. Gravar podcast aqui agora. Eu tô tentando convencer minha noiva a sair. Aliás, Letícia, trouxe o Raul aqui pra te convencer a sair de São Paulo. Cara, mas tem várias cidadezinhas aqui do lado. Eu tô tentando de tudo quanto é jeito, irmão. Só que a mãe dela mora aqui. Aí o problema é tirar... Quantos anos tem? Dependendo do curto o problema. Piada. Perdão. Hoje tá tentando fazer gostar de você. Eu tava... Pô, piada. Letícia, né? Letícia, piada. Brincadeira, pelo amor de Deus. Eu falo sem pensar, Letícia.
Mas é um pouco do... Beijo, Silmara. Ó, foi o Raul, tá? Silmara do céu, era brincadeira, Silmara. Eu nunca quis te matar. Mas assim, eu tenho conversado muito com ela exatamente sobre comprar casa. Também a Silmara não quer sair daqui? Não, pior que não. A Silmara curte muito São Paulo. A galera é muito apegada à Zona Norte, Raul. E aí, qual que é a parada? Quando você lançou aquele vídeo seu falando sobre casa e falando justamente sobre essa questão do... O financiamento dos bancos vai piorar, foi a primeira vez que... Aí, assim, já tava falando assim, pô, foda é o preço, né? Foda é os juros. Aí falou assim, puta, agora o foda é que o financiamento não vai vir também, né? Cara, não é que não vai vir. Ele vai vir, só que ele vai vir com outra fonte de financiamento. É porque ele... Como assim, ó? Os bancos emprestam dinheiro, né? É muito mais baixo porque eles não estão pagando nada. Quem empresta dinheiro pra poupança, você deixa com o seu dinheiro lá, você tá emprestando pro banco emprestar, né? Quando você deixa seu dinheiro na poupança lá, o banco tá te pagando 7%. Aí ele pega esse dinheiro e faz o subsídio e empresta a 11%. Então ele ganha metade aqui, tranquilo, você compra a sua casa. Se ele agora tá captando a 15%, que é pelo menos a taxa Selic, como é que ele vai te emprestar a 11%? E aí essa taxa de juros desse jeito, como é que ele vai comprar casa? Porque a taxa de juros está em 15%, você vai fazer um financiamento imobiliário a 16% ao ano, dá maluco. Você compra com o preço de 3 casas no fim. É uma loucura, não, muito mais, o dinheiro dobra a cada 5 anos nesse formato. Com 15%? Não tem como não. Então, quem quiser comprar casa agora, aproveita aí essa... A Caixa já tá sem dinheiro para emprestar. Ela já falou umas 2 vezes, não tem mais grana não para emprestar dinheiro para... E a Caixa é a maior financiadora, né? Você pode ver, já viu o Nubank emprestar dinheiro para casa? Você tem como fazer um financiamento? O Banco Inter e tudo. Por quê? Porque isso não tem poupança, pô. Não tem como. Nem o BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina, não tem poupança. Então, ele não consegue também. E qual que é a estratégia para pegar uma casa agora? Como se herdar? Cara, os interiores do Brasil ainda são muito legais, porque eu tô falando sério, é que eu tava fazendo piada com isso, né? Não, eu tô na tua, eu tô no seu time. Mas não faz sentido mesmo morar dentro de São Paulo, porque é o seguinte, deixa eu te explicar, olha o tanto que é maluco, cara. Nossa, eu vou estragar o esquema dos meus clientes tudo aqui agora, ó. Pera aí que eu tenho que repensar a frase pra não... É porque eu tenho muito cliente de todos os nichos de mercado, mas tem coisa que eles fazem são absurda. E aí eu preciso explicar, mas também não posso. Então vamos lá, eu vou explicar. Nossa. Seguinte... O centro de São Paulo é um bom lugar para se viver agora? Os prédios lá? Cara, a dependendo do bairro, eu diria que sim. Então, você pega ali na Vai Andável, é uma boa rua. Fora, ali próximo da República, desses lugares ali perto, não, né? Virou cheio de morador de rua, etc. Você vai olhar quanto custa um aluguel ali, é barato agora, por conta da Cracolândia e desse sistema. Só que o centro de São Paulo, você tem vários prédios ali que gastaram centenas de milhões de reais para botar em pé, correto? Como é que eles fizeram esses prédios não valer nada? Num prazo tão curto de tempo. Como é que eles te convenceram que esse não é mais um bom lugar? Bom, especulação imobiliária. Eles pegam uma nova região, começam a levantar a torre naquela região e começa a descuidar dessa região aqui. Então arrasta os bares, arrasta tudo para aquele lugar e aquela região ela se desvaloriza. Não tem motivação alguma. Um prédio não pode durar só 20 anos. Não faz sentido. Um prédio não pode... Não tem data de validade de prédio. Não é igual um produto qualquer, né? Como que Roma tá lá inteiro, mesma Roma, no mesmo lugar há sei lá, milênios e tem vários prédios, estavam em pé, ainda funcionam lá. Então essas construções estão sendo feitas de um formato que ele é feito para ficar desatualizado. É como se fosse a obsolescência programada dos tablets, etc., só que com casas. E aí colocou toda a população para viver verticalizado, porque isso envelhece melhor. Assim, pro cara que levanta o prédio. Um elevador, depois de 20 anos, cara, ele é um elevador de 20 anos, né? Quem já morou em prédio velho sabe o tesão. Eu já morei justamente na República. Pô, delícia morar em prédio velho. Cara, é foda. E o condomínio fica gigantesco. Aí você vai ver, o aluguel é 600, o condomínio é 1.400, porque o prédio exige manutenção, etc. Você verticaliza a vida das pessoas. Por quê? Porque uma casa não tem validade, velho. Quando você tinha os condomínios de casa, você vai nos jardins, ele desvalorizou? Nada. Tá do mesmo jeito. Porque quando você faz um condomínio, uma região de casas ali, essas casas horizontalmente envelhece, a gente derruba a parede e põe outra. Você não tem elevador, você não tem instalação elétrica que não dá pra você ver, você não tem como mexer naquilo ali. E o custo de manutenção, ele continua o mesmo, você não paga condomínio. Então, as casas envelheciam de um jeito que não permite que a gente ganhe dinheiro com especulação imobiliária do jeito que a gente ganha com prédio. E daí você convence a sociedade a verticalizar, porque aí de 20 em 20 anos eu te convenço a comprar um apartamento novo, cara. Você não tá comprando sua casa pra vida. Você tá comprando sua casa para próximo 15, 20 anos. Você é de classe média, você precisa de outra. Então, toda hora eu te convenço a mudar de prédio sem nenhuma necessidade. Eu simplesmente hype outra região, faço a sua cabeça e falo, aqui tem a escola das crianças, essa região ficou ruim, agora tem mendigo, o prédio tá velho, condomínio, vamos para outro lugar. E é isso, cara. É um modelo que, se você pensar, seus amigos estão mudando de um lugar para o outro simplesmente com os prédios novos.
É isso, eles não estão mudando porque precisa de uma casa maior. Pelo contrário, tá piorando. Tem menos espaço, tem menos tudo. Só funciona essa lógica dentro de cidades megalópolis, não é nem metrópole, só funciona dentro de megalópole, que é uma lógica que você vai envelhecer um bairro sempre. O centro de todas as cidades das capitais do Brasil estão fodidos. Isso é muito louco. É só para ganhar dinheiro, pô. Isso aí não tem finalidade real de você comprar imóveis verticalizados. Eles envelhecem muito mal. Assim, não tô dizendo, eu moro num prédio, mas a gente tem uma compreensão clara que você não vai morar num prédio por 50 anos, não tem como. Ele vai ficar velho. Não, esses dias eu fui visitar um apartamento, pô, o apartamento tava num preço bom. Falei, cara, pô, esse preço... Fiquei até impressionado com o preço, sabe? Pô, puta apartamento legal, grande, espaçoso. Falei, pô, tamo num lugar legal. A mulher falou o preço. Falei, pô, preço bom, apartamento bom, inteirinho. E aí, porra, a gente nasceu no Brasil, né? Quando tá tudo muito legal, você fala, pô, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, né? Só quanto é que é o condomínio? Ah, 3 mil e tantos reais. Nossa, cara. Eu falei, então peraí, eu vou ter que fazer o financiamento do prédio. E pagar 3 mil de aluguel. E mais 3 mil reais pra sair do aluguel. Não, de aluguel é eterno. Eu quero sair do aluguel pra pagar mais aluguel. Eu não quero pagar 3 mil reais todo mês. E aí eu parei pra pensar. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a contar. Falei, a gente tá no 10º andar. Quantos apartamentos são andar? São 2 por andar. Fiz as contas. Falei, é óbvio, porque eu não paga a conta do condomínio. Isso, literalmente, o pessoal que tava aqui era um casal de velhinho. Eu falei, pô, provavelmente um casal de velhinho que você começa a criar a história na sua cabeça. Pô, era um casal de velho, que já deve ter saído da força de trabalho. Chega uma hora que, porra, vou pagar 3 mil reais de aluguel, de aluguel, que é o condomínio, ou tento passar essa bucha pra um outro otário, né? Alugar isso daqui. E se ficar 10 meses sem alugar, você toma um ferro de 30 mil reais, cara. Que loucura, nem pra fazer dinheiro. É isso que eu tô falando, é por isso que eu gosto muito da lógica de Goiânia, porque Goiânia cresce horizontalmente também. Goiânia não cresce só verticalmente, né? Agora tá uma moda maior, modismo maior de prédio, mas Goiânia é a cidade com mais condomínios fechados do Brasil, então proporcionalmente. Então ela tem vários condomínios fechados, pessoas constroem casas. Casas envelhecem melhor do que prédios, cara. É esse um ponto. E daí por isso que esse tipo de lógica só funciona dentro dessas cidades assim. Onde é que você ia achar isso em outro lugar, né? As pessoas normalizarem isso, um condomínio custar esse preço, etc. Então, esses prédios não estão sendo feitos para durar, eles estão sendo feitos para você precisar de outro ainda nessa vida, porque senão não movimenta bem a operação de construção, porque se a população já está todo mundo morando em algum lugar, né, de alguma forma, você não consegue fazer isso funcionar, né? Então você tem que ficar fazendo especulação ali em cima. E é muito interessante também quando você vê o desenvolvimento das regiões. Tem uma lógica, pra você ganhar dinheiro, inclusive, se você quiser ganhar dinheiro de maneira simples, é o seguinte, você vai ver a lógica das construtoras modificando o plano piloto com os vereadores da cidade ali, elas vão modificar o plano piloto e elas vão começar a fazer uma região se desenvolver. Então coloca uma escolinha bilíngue, aqui em São Paulo é assim, né? Vocês gostam da escola bilíngue. Coloca uma escolinha bilíngue, aí coloca uma padaria, aí fala que tem 2 botecos legais ali perto, daí começa a movimentar aquela cidade ali. Pode comprar o lote, pô, eles vão levantar um prédio. Eles fizeram um modelo aqui já é muito bem evoluído. Então, não é igual numa cidade igual Goiânia, não é igual numa cidade igual BH, mas em São Paulo, os caras, eles têm contato até com os donos de boteco, com os donos de escola, eles organizaram tudo, eles hypam uma área da cidade, tirando o hype da outra e levantam os prédios e ganham dinheiro. E tu consegue cantar a bola, né? Então, por exemplo, eu sou da Moca. Pô, o que aconteceu com a Moca é bizarro. A Moca era um bairro de armazém. Eu jogava bola quando era moleque, você andava, era só fábrica. Não tinha prédio. A gente sabia os prédios pelo nome. Fábrica e docinho que eles vendem. Como é que é o nome do Canoli. Docinho? Canoli. Porra, ali perto do Juventus ali, tinha um cara do Canoli. Bom demais. Pô, mas agora pensa um bairro que a gente sabe o nome de cada prédio pelo nome. Vou no Milani, vou no Mabel. Porra, quem sabe o nome de prédio hoje em dia? Foda-se. A gente sabia pelos nomes. E você vê hoje, cara, um bairro verticalizado. Só que assim, acabou o espaço. Aí tu começa a olhar ao redor. Pra onde foi? Agora tá no Ipiranga. Começa a chegar na Vila Prudente. Por exemplo, pô, você vê a Vila Alpina. A Vila Alpina é próxima da Vila Prudente. Porque é do lado. E é sua casa. Pô, é impossível. Toda vez que eu passo, por exemplo, no bairro da Vila Alpina, que eu vejo que é um monte de casa, eu falo assim, cara, é impossível. Então você fala assim, é impossível que ninguém olhou pra isso daqui e falou, pô, isso aqui é 5 minutos da Moca. Você lembra de Perdizes? Perdizes era um bairro de velho e casa, cara. Perdizes era um bairrozinho de casinha. Eu lembro de ver essa transformação ainda porque ela é mais recente, né? Eu tinha 20 e poucos anos quando comecei a vir pra São Paulo. Tinha 18, aí comecei a vir com mais frequência com 20 anos. E aí eu lembro que Perdizes você andava a pé assim, um lugar super gostoso, era charmosinho, né, cara? Negócio, tinha um negócio, até as plantas, as árvores, aquelas tronco grosso, agora né? É um canteiro de obra. Cara, que desgraça que virou aquilo. Não tem mais como ser em lugar nenhum. Sabe quem se ferrou, barulho de máquina, prédio, tudo que... Sabe quem se ferrou nessa? Os bares da PUC.
Porque tem uma faculdade lá que tinha um monte de bar. Pô, tinha uma rua só de bar, assim. Você devia ter coisa de 20 bares, assim. Você tem uma faculdade enorme, com, sei lá, 5, 6 mil alunos. Pô, mas você vender cerveja, droga e... sei lá, inscrição pra festival de filme, pessoal, porra. Cara, tem um canto inteiro ali que é só prédio agora. Peraí, que essa definição é muito boa. Inscrição pra festival de filme. Pessoal. Pô, era isso. Era meu dia a dia, porra. Você andava na PUC assim, era um cara com baseado, um copo de cerveja, Mas quer entrar pro pessoal ou quer vir pro festival de filme russo? Mas todo dia era essa porra. Como é que é uma agremiação, né? Vamos fundar um partido todo dia. Pô, era todo dia, porra. A galera acha que é brincadeira. Pô, em Goiânia também, todo lugar. A PUC é tipo perto de toda a faculdade. Pô, e meu pai ia me visitar às vezes na faculdade. Quero ver sua faculdade. Eu falava, vai não, pai. Sabe uma coisa que é engraçada? Porque aqui em São Paulo, a PUC é considerada uma faculdade da galera meio revolucionária, porque eles fizeram protesto de caralho. Não, mas em Goiânia eles são tipo playboyzão, assim. Eles são tipo, a gente considera a faculdade de playboy. É tipo a PUC-Rio. A PUC-Rio é de milionário. Aqui em São Paulo é de esquerdista que, sei lá, paga uma fortuna pra... Como, né? É tipo a FAP. Ô, Raul, primeiro mês meu na faculdade, em 2005, teve greve. Na faculdade. Agora pensa em chegar em casa e falar, meu pai, por que você não vai na aula, filho? Porque tá tendo greve. Aí meu pai, não, eu tô pagando a faculdade, não tem greve. E greve, velho? É porque é isso aí. Caralho, muito bom. Eu tenho um amigo, Paulo, ele estudou, né? Estudou Direito na PUC, assim. E, cara, eu fui ver as fotos dele. E na minha cabeça não entra, porque direito na PUC em Goiânia é tipo... Eu não sei quem que são equivalentes pra vocês, mas pra gente é o agroboy, é o cara... Sim, é tipo uma FAP, uma GV. Mas não é só o cara rico, é o cara estereotipado. Pode crer. Não, aqui não, aqui é uma loucura. É uma parada assim, direito na PUC é um curso meio estereotipado, de Mauricinho mesmo, assim. O cara é playboyzão, não sei, hoje em dia tem um nome pra isso, eu não lembro agora, mas... E aí, cara, o Paulo, eu olhei nele, diz deadlock, negócio, falei, cara, você fazer direito na PUC desse jeito? Aí ele falou, não, só dá os bicho grilo na PUC. Como assim, cara? Os bicho grilo 2 pau a mensalidade. A PUC não tem catraca, irmão. São Paulo. Você consegue pensar que tava tendo problema de furto em sala de aula? É universidade pública, só que paga. Eu tô falando, é sério mesmo. Eu já fui ver aula depois de formado. Tava saindo com alguém e falava, quero ver uma aula. Entrava na sala. Ninguém perguntava nada, ninguém falava nada. Não entende que a economia do Brasil tá desse jeito. Ali. A PUC entra de greve, que loucura, como é que chegamos? Não, e você falou de especulação e era muito isso, assim, era um bairro que tinha um monte de bar. Esses bares não existem mais. Cara, Perdizes era Virou gostoso. prédio. E agora o Perdizes virou um conceito, você sabe, né? Que é um... Qual conceito? Pô, Perdizes, na minha visão, que é a avenida lá do Parque da Água Branca, né? A Matarazzo. Você tem a Sumaré, o Pacaembu, Dr. Arnaldo, é o quadrante do Perdizes, né? Só que o Perdizes agora foi pro lado. Então tem uma rapaziada da Pompeia que vira Perdizes. Por quê? Qual metro quadrado tá mais caro? Tá mais caro, já pega as placas e vai mudando. Ele fala, não, eu moro aqui é Pompeia. Aí você já valoriza o preço pra cima. Então um canto inteiro... Ninguém mais mora na Pompeia, não é, Luizinho? É assim mesmo. Quantas pessoas... Ninguém mais mora na Pompeia. Todo mundo mora no Perdizes. Por quê? Porque é quem é a Moca. Pô, a Moca não... Era um bairro... a Moca sempre foi legal, então não... Mas o Anália Franco... A Moca sempre foi mais a Moca sempre foi legal, mas o Anália Franco... Pô, o Anália Franco era nada. Quando o Anália Franco especula e fica caro... Pessoa cara da Vila Formosa? Não, eu sou... Anália Franco. Eu sou Anália Franco. O cara tá morando na Aricanduva. Aqui é Anália Franco. É 20 minutinhos do shopping. Fala, porra, você tá de sacanagem, né? Perdizes vem até o Bourbon aqui. Pô. Até o começo da Guaicurus, né? Pô, Perdizes é tudo agora. Que isso, é metade da cidade. O Bourbon era Bourbon Pompeia. Cara, mas em São Paulo não tem mais região barata. Não tem mais. A Zona Leste também desenvolveu, né? Também hyparam lá e tá gigante. Colocaram uns prédios de rico lá. Esses dias eu fui visitar um amigo lá em... O PCC precisa ter onde morar, né? Cara, doideira. Quatro andares, os apartamentos que o cara vendendo agora não é cobertura mais não, é quadriplex, porra. O Lula lançou tendência. Porra. A gente falou um pouquinho de classe média também. A gente tem uma crise da classe média também, que é essa questão da ostentação, né? Então, por exemplo, vou falar uma coisa da moda agora, que é a questão dos relógios. Então, eu tenho amigos meus que claramente estão em Nárnia. Falam, pô, tô pensando em comprar um Tag Heuer. Não pode ser, sabe? Deu olhar e falar assim, compensa? Eu falo, não. Compensa? Depende, pra quê? Não, tá louco, né? E a gente tem a questão também do carro da moda, que é uma questão que aflige o brasileiro. A gente tem o bairro da moda, que também é outro conceito maravilhoso. O conceito novo que eu amo, que é a decoração da moda.
Que é o conceito de você tá morando num lugar e a partir do momento sua casa tá com a decoração. Tem uma decoração da moda? Porra, né? tem? O quê? Agora você precisa fazer a decoração da moda. Aí você muda completamente a decoração da tua casa porque é a nova tendência. Cara, eu acho isso genial, eu acho o capitalismo maravilhoso. Quando eu vejo uma pessoa cair numa coisa dessa, eu fico feliz, pô. Eu vejo que nunca vai faltar dinheiro no meu bolso. Enquanto tiver gente besta desse jeito, a gente tá feito, pô. Você não pode reclamar isso aí. Você vai lá, investe nas empresas e deixa rolar, pô. Você imagina que você achou um cara doido o suficiente. Esses dias eu tava conversando com um menino lá que trabalha na empresa. E ele trabalha com finanças, né? E aí ele ganhou uma grana legal. Muito legal, assim, papo, sei lá, juntou uns 50 mil reais e tal. Tô pensando, né? A minha geração, a gente pensaria em comprar um carro ou coisa assim. Ele me vem falar, mostrou 2 relógios, perguntou o que eu achava. Eu olhei e falei, cara, acho legal o relógio. Pô, bacana, o relógio é legal, pô, eu gosto de relógio. Mas eu falei, mas você vai comprar isso aí, cara? Você é doido? 25 mil reais um relógio, você ganha um dinheiro aí que não tá muito condizente com isso não, né? E ele, não, mas eu tenho pra comprar à vista. Eu falei, sim, mas pega o dinheiro e investe, deixa isso pra lá, cara. Larga a mão disso aí, ficou doido? Vai mexer com o relógio, não. E ele, não, mas que os clientes vai gostar, sei lá o quê. Eu falei, cara, o teu cliente não vai chamar muita atenção, porque um relógio de 25 mil pra cara que atende gente que tem 10 milhões, 5 milhões de patrimônio, não vai. O cara não vai achar que você é rico por causa disso, né? Ele vai só ver que você tem um relógio legal. Pô. Não fez sentido. Mas aí chegou no ponto, eu fiquei tentando argumentar com ele no tempo, eu falei, cara, compra, cara. Mas eu falei, pô, pega um de uns 40 pau. Manda um link de afiliado pra ele, né? Eu falei pra ele, pô, pega um de uns 40 pau, pô, porque de 25 não vai chocar, não. Pega uns 40 que é negócio. Ele falou, você acha? Acho, pô, tem que ter idiota no mundo. Eu falei pra ele, tem que ter idiota no mundo pra sustentar essa porra, que senão não vai dar, cara. Então, assim, é bom. Eu falei, eu invisto na LVMH mesmo, compra essa merda e é isso, não tem o que fazer. Você não fica insistindo com esse tipo de gente, não tem como. O cara cismou da mão que ele precisa de um relógio antes de qualquer outra prioridade na vida dele, deixa ele comprar, vai ser feliz, né? É isso. Porque a gente, eu falo que essa é a síndrome do corretor de imóveis, né? Que é o cara que não tá vendendo apartamento, e aí ele fala, pô, não tô vendendo bem e tal, aí cola alguém pra falar assim, não, mas também, né, seu carro tá velho. Aí o cara fala, pô, é verdade, né? Então, aí o cara troca o carro porque é o que vai trocar ou vai fazer ele vender apartamento, né? E a gente entra numa pira, né? Classe média entra muito nessa pira do... Isso aqui, o sinônimo de sucesso é o meu consumo, É alguma né? coisa, sim. E o pior é que em dado sentido, faz sentido, porque a sociedade brasileira, todo mundo pensa da mesma forma, acaba funcionando. Se você... funciona, cara. Eu tô falando. Isso é muito triste, né? Cara, mas funciona, porque é uma profecia autorrealizável. Se todo mundo acha que aquilo faz sentido, faz sentido. Se você é um cara que você sabe disso racionalmente, chega sua amiga amanhã lá com uma, sei lá, dessas Land Rover novas, gigantonas. Pô, tá custando 5 milhões isso aí. O cara chega num carro desse, você vai pensar que ele tá rico, você não pergunta se ele tá mal das pernas. Você vai associar. Você vai olhar e falar, caralho, velho, o maluco tá bem e tal. É assim que a gente avalia, né? Você vê o cara com uma coisa cara, a gente avalia que a partir daquele objeto, a vida financeira dele tá boa. E o engraçado é que normalmente é pelo contrário, né? A pessoa, normalmente, no momento você tá mais fodida quando você comprou um apartamento novo, por exemplo. Não quando você tava com dinheiro na conta 2 dias antes, você tava bem. Você passa a estar mal no dia seguinte à compra, né? 2 dias antes de você comprar um carro financiado Tava tudo ótimo, até você tá entrada, 300, né? 400 mil, você fala, pô, tava bem. Eu acho que o que eu tento sempre explicar para as pessoas é assim, ó, se você tem dinheiro para comprar isso, você tá investindo 25% lá do seu dinheiro, você tem dinheiro para comprar isso, não vai te fazer falta, e você quer isso mesmo, não para mostrar pros outros que acha que é chatinho, né? Quando você compra porque você acha legal mesmo, mas você quer ter o relógio, o negócio. Todo mundo gosta de posses. A não posse é uma posse também, né? Você não compra as coisas para falar que você comprou, não é né? consumista, né? Agora tem a galera daqui, a esquerda daqui é mais estereotipada, assim, é mais fácil de você dar risada. Então a galera que vai no restaurante, que sei lá, o drink custa 100 reais, aí ele vai e fala do cara sobre consumo. Mas, pô, o cara gastou 1.000 reais na noite, velho, de drink, e falando sobre o consumismo. Você fala, gente, que loucura. Você inventou uma espécie de consumo muito difícil, né? Então todo mundo tem isso. A sociedade de consumo é assim, cara. A gente dá valor para as pessoas perto daquilo que elas têm, né? Então, se você olha para um cara de um óculosinho, daí ele tem um óculos redondo, daí ele é mais legal ou menos legal, se o outro tem um Apple Watch, tudo isso comunica. As posses comunicam, né? E aí a gente acaba caindo nisso aí, não tem como. E é difícil não cair na armadilha, né? Mas não tem como, é impossível. É impossível. Porque é uma armadilha estética, né? O vestir algo é uma representação de quem você é. Então o consumo dentro da nossa sociedade, ele diz exatamente quem você é. Se um cara aparece aqui com um livrinho do Marx aqui, uma camisetinha, só que se define, ó, um cara de esquerda.
a camisa de linho de R$350. Aí você vai falar que ele é um cara mais good vibes. É, fala que a gente justifica, né? Que ele é contra o capitalismo. É. 350 camisas de linho. Eu já me peguei fazendo isso, né? Já até contei aqui de justificar, né? Tipo, tênis, pô, assim, tipo, eu gosto muito de tênis. Aí, pô, tá olhando o tênis e fala, não, é que tá numa loja, eu falo assim, pô, isso aqui tá só R$3.000. Apenas R$3.000. Tá barato, né? O bom de ter nascido pobre e ter ganhado um dinheiro é que você, pelo menos na minha visão, né? Eu tenho eu sempre volto ao passado, né? Eu vou voltar à lembrança. Eu falo assim, aí eu volto. Não é barato. Não é barato, não. Sabe? Eu olhava assim, não é barato. E de estar com amigos que têm mais condição de dinheiro, eu falei, não, é barato mesmo. Eu falei, não. Pra vocês que gastam com isso daí, e sei lá, e tá de boa, é barato. Pra mim, não. Porque eu sei o que é o não tênis, entendeu? Eu sei o que é o ter um tênis do que o ter 10. Eu sei o que é o tênis de entrada porque não é. Só que é uma armadilha, né? Porque acho que conforme você vai ganhando mais dinheiro, tu vai entrando num loop que é o problema de você começar a gostar de coisa boa, né? Então, tava comendo patinho até ontem. Tu comeu um filé mignon, Já era. foda-se, você se amaldiçoou, né? Cara, mas não tem como também. Você pensar assim, é tudo feito pra você consumir. É o que eu tô falando. O consumo, ele dita hoje em dia quem a gente é. Não tem como. Você não sabe com quem que você tá falando se você não partir do consumo. É loucura. Você não tem como dizer o que aquela pessoa pensa, se olhando pra uma pessoa. Hoje em dia a gente avalia, né? O que a pessoa pensa, etc. A partir da estética. É uma doideira, uma pira. Chegamos num lugar muito longe do capitalismo, assim. Chegamos num estágio muito maluco. Você consegue olhar pra uma pessoa, daí você vê ali, tudo é consumo. As tatuagens são consumo, você pagou pra fazer elas, não foi de graça. Então você... Pior que algumas foram. Então, mas assim, mas alguém pagou. É. Eu tenho certeza absoluta, seu amigo que fez pagou. Porque tem que comprar tinta. E aí a gente coloca as tatuagens, a camiseta, a roupa, e você coloca aquilo porque aquilo tem que comunicar como você se sente por dentro, né, de alguma maneira. Então acaba que não tem uma solução para isso, porque você vai falar assim, eu não gosto desse tipo de consumo, né? Mas você reafirma o outro tipo de consumo. Então, eu não gosto de Lamborghini, por exemplo. Eu não compraria um avião, né? Eu tenho uns amigos que compraram um avião. Porra. Frase boa. Luizinho comprou Como que você comprou outro dia? Minha moto. Aí, comprou uma moto. Meu tio. É um nível diferente aí. Comprou uma motinha ali, tá feliz. Os Já amigos tá feliz. do Raul estão comprando um avião. Não, mas aconteceu a melhor cena do meu aniversário agora. Eu fui passar meu aniversário, daí eu chamei uma galera, né? E minha família não tinha grana e não tem até hoje. Não é porque eu ganhei dinheiro que eles ganharam dinheiro, né? Quem ganhou dinheiro foi eu. E aí, Eles que lutem, né? Eles que assinem o VP, eu né? ajudo e tal, mas assim, eu falo, eles vivem a vida deles, trabalham, nem todo mundo quer dinheiro seu. Você ganhou dinheiro, você não vai lá dar dinheiro pras pessoas sem elas te pedirem, né? Só se não é bem educado você sair oferecendo dinheiro pra quem não te pediu dinheiro. Você não pode tratar o mundo como fossem mendigos. E daí, eu tenho um tio meu que ele é muito engraçado, cara. Ele é o senhor dos absurdos. Tudo que ele faz é absurdo. Eu vou contar primeiro uma história e aí depois eu vou pra enquadrar essa que você vai entender quem ele é. Então, eu tenho esse tio e tenho um outro tio. Um chama Juarez, um chama João. O João é o senhor dos absurdos. Daí o Juarez, ele sempre bebeu a cerveja, ele gostava muito de beber a Heineken lá, né? Tá. E ele bebia essa cerveja. E esse outro tio meu, ele começou a tomar a Amistel, é tudo da mesma empresa, mas pra eles era uma grande diferença, os dois ficavam sempre nessa discussão, falando que era melhor. E aí uma vez, meu tio Juarez, né, que sempre quer encontrar um jeito de conectar com esse meu tio, que é doidão, assim, ele é muito complexo. E daí ele pegou e começou a beber a Amistel e também concordou com ele pela primeira vez. Então eles chegaram num acordo que pela primeira vez eles gostavam da mesma cerveja. Porra. Aí, que eles eram irmãos, eles vivem brigando e atritando, assim. Mas não brigando, mas sabe essas tretas de irmão. Aí falou, não, João, sabe que você tá certo? Tomei a Amistel e gostei. Ele falou, pois eu comecei a tomar Antártica original. Então, assim, anos eles discutindo isso. No dia que o outro aceita que finalmente, ok, a Amistel realmente é melhor, ele, não tomo mais. E aí, ele é esse cara, então ele é o senhor dos absurdos. E daí eu tenho dois amigos que têm mais grana e eles estavam conversando no meu aniversário sobre uma coisa aleatória e chegou um terceiro desses caras que ganhou dinheiro recente e começou com a conversa de que comprou um avião e sei lá o quê. E os outros dois caras, apesar de ter dinheiro, não é desses caras específicos, porque tem gente que tem essa pira de falar de dinheiro e tem gente que não, né? Só que os dois tinham dinheiro também, e tinham aviões, mas não queriam trocar ideia sobre avião. E aí esse cara tava ali conversando, que ele tinha comprado um avião e tal. Aí chegou esse meu tio que não tem dinheiro porra nenhuma e chegou nesse cara que tava contando vantagem lá. E falou assim pra ele, você sabe o que eu comprei ontem? Aí o cara...
já sei, um Cessna, um tipo de avião. E ele, não, 1 quilo de linguiça. Cara, e foi uma coisa muito absurda, porque o outro cara ficou constrangido. Tipo, o cara que tava contando vantagem, ele ficou assim, e ele bebe muito esse meu tio, então ele meteu 1 quilo de linguiça e começou a rir. E ele passava mal, cara, ele começou a debochar do cara, né? E ele começou a passar mal de rir, assim, 1 quilo de linguiça. Ele ficou sério. Aí o cara, e todo mundo começou a rir do cara que tava contando a história do avião. Você acredita que o cara foi embora, cara? Pegou mágoa. É mesmo, pô? Meu amigo. Eu mandei mensagem pra ele, pô, não aconteceu nada, mas eu senti que ele pegou mágoa. Esse velho não gosta de linguiça às vezes, né? Porra, mas foi bom, cara, porque ele tava assim, no negócio de ostentação. Sabe o que eu comprei ontem? 1 quilo de linguiça. Porra. Mas essa parada de mudança de classe que você teve, porque agora com o VP, com o sucesso dos seus negócios que tá acontecendo, você deve ter mudado um pouco, pelo menos mudado, mas tido mais contato com gente rica, né? E tem e tem esse mito, né? De que andar com gente rica te torna mais rico, muda as coisas. Como é que é pra você estar nesse novo contexto, assim? Cara, na verdade, assim, as pessoas não sabem muito da minha vida, no geral, porque eu também não sou muito de falar coisas da minha vida, mas quando eu comecei o canal, eu já tinha grana, assim, eu investia, sei lá, 80 mil no mês no canal, imagina, né? Não era como se eu fosse um cara assalariado que ganha um salário mínimo ou coisa assim. Então eu já ganhava muito dinheiro quando eu comecei o canal. Mas eu vivia de maneira mais simples, assim. Eu nunca fui um cara que gostava muito de gastar o dinheiro. Eu sempre fui do juntar mesmo. Mas por prazer, não porque eu gastava dinheiro à toa, mas não com as coisas que as pessoas acham que eu deveria gastar. Então, eu gasto muito dinheiro com restaurante, com hotel, sempre gastei. As coisas boas da vida. Mas muito dinheiro, assim. Foda-se, eu não tô nem aí. Tipo, meu irmão tava lá na Alemanha, lá, e eu falei pra ele, velho, vamos no hotel 5 estrelas bizarro da Alemanha. Cara, hotel 5 estrelas em Berlim é das coisas mais caras do mundo, porque Berlim tudo é escroto os preços, né? Berlim é uma cidade muito próspera e as coisas são caras. E a gente ficou lá à toa. E aí, café da manhã, esse tipo de coisa eu sempre gastei dinheiro. Então, desde que eu tenho uns 23 anos aí, eu tenho dinheiro para consumir o que eu quiser. Não tinha dinheiro para comprar um avião, mas tinha dinheiro para consumir o que eu quisesse e eu consumia. Aí eu fui vivendo assim, então comprando só coisas que não são bens duráveis, né? Nunca tinha comprado um apartamento, comprei alguns carros mais caros, mas logo desencanei, então depois larguei mão. E era isso. Daí quando eu criei a UVP, eu comecei a cuidar do dinheiro de outras pessoas. E daí mudou um pouco de figura. Porque quando era só o investidor sardinha, quando eu podia ir lá no YouTube falar as coisas e não cuidava de consultoria, eu era mais moleque também. Não tinha grandes preocupações com mostrar para as pessoas que eu tinha dinheiro. Só que para o cliente que vai ser atendido por alguém, ele tem que ter muita segurança que você tem grana, porque ele vai colocar o dinheiro na sua mão. Então, o cara, uma vez para ele colocar, sei lá, 70 milhões de reais para você cuidar, ele quer saber se você tem pelo menos esses 70 também. Então, assim, senão ele fica, meio estranho, né? Não para o consultor específico, mas como eu sou o fundador da empresa, o cara quer saber o quanto de dinheiro eu tenho, né? Ou quanto de dinheiro eu consigo movimentar ali. Daí, no começo, eu segui fazendo demonstrações de dinheiro sem comprar os objetos, porque eu era meio contra isso. Então, eu ia lá e, fechava o restaurante mais caro da cidade e colocava 500 pessoas dentro. Daí as pessoas ficavam, caralho, esse maluco tem muito dinheiro pra gastar à toa, né? Imagina, uma festa de 700 mil, eu pegava e chamava os clientes e tudo, e falava, tá aí o dinheiro, vê aí, ó, olha o tanto de dinheiro que tem aí. Então, pra eles ficarem felizes, pra eles ficarem seguros de que eu tava com grana ali. E aí eu fui percebendo que isso não funcionava tanto. Essa ideia do andar com rico vai te deixar mais rico é um delírio. Mas eu fui percebendo que isso não funcionava tanto porque eles queriam, sei lá, algum tipo de segurança maior. Daí eu fui fazendo testes. Então, mudei pra casa num condomínio fechado, uma casona grande e tal. Daí os clientes, tá mais aceitável. Fechava mais clientes. Eu sentia que quando eu levava eles lá em casa, fechava mais os clientes grandes. Mas fechava por causa da sua casa ou fechava por causa do contato com você acha? Não, por causa do contato. Mas assim, a questão é, o mesmo contato, levar ele numa cafeteria, não dava o mesmo resultado. Mas não é sobre o fato de você ter dinheiro ou não. É o fato do cara ter medo de colocar o dinheiro dele na mão de quem não tem dinheiro. Por exemplo, você vai, sei lá, você tem 1 bilhão de reais. Você não quer que um cara que tem 10 mil cuida disso. Ele não sabe cuidar dessa porra. Você vai avaliar assim. É tipo um nutricionista que tá acima do peso, ou médico fumante. É uma coisa estranha, né? Então eu comecei a fazer esses pequenos testes, daí eu fui mexendo na imagem, fui tentando fazer envelhecer minha imagem, né? Para os clientes confiarem mais. Daí eu nem uso óculos, mas no canal eu uso. Mas eu não uso óculos de grau, eu não tenho grau. E aí eu coloquei o óculos, eu fui adequando para passar conforto. Acho que o nosso trabalho é esse, né? Como comunicador, você comunica. Então eu falei, vou comunicar com essa audiência que eu quero. Daí comprei um relógio mais caro, depois comprei outro, para eles ficarem vendo, fui testando até ver o que eles aceitavam.
Mas a verdade, é isso que eu tô te dizendo, é que a sociedade brasileira ela é movida mesmo com base nessas coisas, assim. Então ela realmente se movimenta a partir do dinheiro e esses sinais, né, eles funcionam bem. E principalmente os sinais que não são perceptíveis para todo mundo. Então, coisas que são caras, mas não é todo mundo que consegue identificar e tal. Porque teve uma treta agora, que até foi um videozinho meu que viralizou, que é só desgraça que viraliza, né? Nunca é os vídeos fofos, né? Que era a questão do relógio caro. Esse aí foi por causa do Flávio Augusto, né? Exatamente. Eu não ia citar, mas obrigado por citar. Não, mas... Que é o do... não, esse Tag Heuer, o seu é que você é fudido. Que aí já é... Cara, gente, é porque... Chegou com 40 anos com o Tag Heuer, foda-se. Você nunca viu o preço do Tag Heuer, né? Porque o Tag Heuer, tudo bem, com baratinho... O Tag Heuer é uns 15 mil reais, não é o relógio baratinho, tá ligado? Bom, o Tag Heuer legal, o Tag Heuer que é o que a gente fala, é 80 pau pra cima. O Tag Heuer é uma marca de... Porra, cara, né? Tá muito bem. Pro teu problema na tua vida, qual Tag Heuer eu vou comprar, meu irmão, tu já zerou um monte de coisa, né? E tem essa coisa, né? Eu lembro que uma das tretas que teve, assim, até os comentários da galera, assim, não é que você não entende. Porque o cliente reconhece, o que o cliente vê, se tá com um relógio barato, se tá com o seu barato, ele não fecha. Não é verdade. Por quê? Porque você é um cara... E eu tô falando... Por que eu tô dizendo esse papo, Raul? Porque o Raul é um cara que fecha esse negócio com as pessoas que têm o dinheiro. Mas não é verdade. O relógio não vai te... assim, é o que eu tô te explicando. O envelhecimento da imagem, o relógio vai ser uma muleta, um carro específico, difícil. Acho que até o carro afasta um pouco. Tem uns carros velhos, que esse daí sim, atrai cliente. Os clientes idosos... É charmoso, carro velho, charmoso. Aí esse sim. E acho que esses sinais sim. Mas, por exemplo, quando você pega no mercado financeiro, por exemplo, tem uma piada muito boa, né? Esses dias os caras estavam nessa discussão e eu estava dentro do Pactual, que é o banco, né? E aí a gente estava lá, todo mundo, e era um almoço com o CEO do banco. Então, só os caras, os top ali do BTG de dentro, de consultoria e tal. E tava rolando essa conversa. Daí eu fiz uma piada com eles, assim, e zoando mesmo. Eu falei, olha só, esse tanto de homem com esse tanto de relógio pra impressionar um cara que tá de Apple Watch, o dono do banco, né? Eu falei, porra, vocês todo mundo, tipo, o cara mais foda entre nós tá de Apple Watch. E a grande questão é que esses símbolos, eles são um substituto pobre para o conhecimento que você vai ter e que você vai ter que ter, e a segurança que você vai ter que passar ali, sabe? As pessoas, por exemplo, falavam que se eu bebesse no canal de forma pública, os clientes não iam confiar em mim. Pelo contrário. Eu apareço bêbado lá no Lucros Líquidos, tomo garrafa de uísque, bebo com os clientes, faço merda, faço aniversário meu, saio bebo carregado. E ninguém nunca teve esse problema. As pessoas sabem que eu sou sincero, né? E eu cuido muito bem de dinheiro, tanto é que os resultados estão lá. Mas no começo foi necessário. Então eu acho que às vezes o cara é inseguro. Então eu acho que, por mais dinheiro que o cara possa ter, às vezes ele se sente inseguro, cara. Porque assim, você pensa, um cara igual o Flávio Augusto, ele é muito foda, ele fez muita coisa e tal. Mas eu acho que vindo de onde ele veio, eu acho que ele ainda se sente inseguro, sabe? Eu acho que por isso que talvez ele fala, porra, o meu relógio vai falar que eu sou foda. Eu não acho que ele tá de maldade. Eu acho que ele realmente sente aquilo, o que é pior. O que pra mim é foda. Eu não acho que ele fez pra sacanear. Eu acho que ele realmente tá dando um puta conselho que ele acha que faz sentido, porque ele, quando ele põe um relógio, um Richard Mille de 2 milhões, eu acho que ele fala, caralho, eu cheguei, tá ligado? E aí sim, aí vai fazer diferença. Porque se você tiver com um relógio que vai te falar, vai te fazer sentir eu cheguei onde eu queria, eu acho que faz diferença. Eu não acho que ele deu aquele conselho de maldade, não acho que As pessoas pegam aquilo e cortam e interpretam mal, né? O cara Flávio Augusto falando agora que você não pode ser pobre, ou que o pobre não passa confiança. Eu não acho que ele disse isso. Acho que ele disse exatamente o que ele acredita. E eu não acho que ele julga os outros assim, porque os outros, entre a roda dele, ele não tinha ninguém com relógio caro. Olha que engraçado. E é foda, né? Porque o cara que tem um reconhecimento por um monte de outra coisa, que não é a porra do relógio, tá? Mas ele é inseguro, cara. Uma lista de sinônimos ali do Flávio Augusto Boas, que não é o relógio, né? O cara fundador da empresa, gigante e tal, mas o problema é que a segurança você não compra. Não tem como comprar. E aí, se aquilo ali compra pra ele segurança, que massa. Eu acho que ele tem que usar mesmo, né? Então, tem um amigo meu que ele... o Juan, ele é negro e tal, ele é herdeiro, então ele foi adotado e o pai dele era dono de um hospital e ele ganhou muita grana. E ele sempre andava, tipo, totalmente alinhado, anda ainda, né? Totalmente alinhado, o mais alinhado possível, etc. E aí nessa, tipo, uma vez eu tava falando isso com ele, né? E falei, pô, pra que isso? Um exagero, né? Às vezes a gente ia numa padaria, cara, um trem besta, assim, sei lá, tomar um chopp, ele alinhado, porra. E aí, teve um dia que a gente bebaço, assim,
né? E tinha um motorista na frente, olha que doideira, cara. E a gente foi entrar no condomínio que ele morava, e daí a mulher pegou e perguntou pra mim a senha do negócio, que eu nem sabia. A gente tava entrando na casa dele, só que ele era negro. A mulher perguntou, achou que ele era um funcionário. E daí ele falou, de boa, assim, ele falou, não, eu que moro aqui. A mulher ainda duvidou, ele falou, senhor? E perguntando pra mim ainda, ignorando ele, no prédio, no lugar onde ele morava, no condomínio, na coisa de condomínio lá de Goiânia, onde ele morava. E a mulher continuou ignorando ele, perguntando pra mim e tal. E aí ele respondeu ríspido com ela, ficou meio puto assim, que ele tava bêbado e tal. E a gente entrou. Daí ele falou, cara, é isso. Então, tipo, é por isso que eu tô sempre bem vestido. Você vê que ainda assim, você é de camiseta, você ainda é meu patrão. Olha que merda. Aí e daí eu fiquei falando, pô, como é que eu vou falar pra ele não andar assim, tá ligado? Então, cara, a construção de onde o Flávio Augusto saiu e tudo isso faz ele pensar dessa maneira, velho. Não tem a ver com, tipo, ele querer ser escroto, ele querer ofender ninguém, não tá dizendo que o cara que... porque assim, porque quando você tá conversando com seus amigos, aquele é um corte aleatório, eu posso falar pra você que vá mesmo, o quê? Quando eu entrei, você tava xingando o outro ali, vocês estavam brincando, né? E normal. E a gente não consegue dar essa nuance que falta na internet. Então, tipo assim, velho, o cara que veio da quebrada, sabe o quê? Será que ele se sente confortável andando com esses bilionários todos? Porque ele convive com um monte de gente muito rico. Será que ele sente de boa? Ele sabe de onde ele veio. Porque ele é a primeira geração, né? Ele tá falando com a 15ª. E ele sabe de onde ele veio, não sai da sua cabeça. Quando você entra num lugar, você entra você e a bagagem de 30 anos. É, o pobre de Nike, né? É isso. Mas você tá sempre a primeira grana é o Nike no pé, porque... Mas tá sempre aí. Aquilo que... A escassez que você teve na vida, as coisas que te faltaram, as coisas que você ouviu, você não tira elas da cabeça. Você carrega elas pro resto da vida. Então, tipo, eu ganhei grana pra caralho, mas eu ainda sou um menino de quebrada de Goiânia. Eu sou. Eu morava no Santo Hilário, que é um lugar que eu sou desse lugar. Ainda tá na minha cabeça as mesmas coisas. Daí, se você deixar isso entrar dentro de você e achar que as posses vão te fazer se sentir mais confiante, cara, às vezes é até bom. É melhor que você ficar remoendo o tempo todo. O que adianta você fazer voto de simplicidade também? Ah, eu ando de Celta, e aí eu faço voto de simplicidade, mas lá dentro eu tô me sentindo mal do mesmo jeito. Então, pra quê, saca? Vai, tenta, cada um tem que arrumar suas dores do jeito que der, né? Boa. Pra gente terminar aqui, a última pergunta mais longa. Como é que é trabalhar dentro do mercado financeiro? Porque o que a gente acaba ouvindo um pouco de fora, de histórias de amigos meus, é essa questão da cobrança, da exigência. Falam que é um mercado que ele é muito bom, ganha-se muito bem, né? Então, tive um ex-sogro meu que ele foi diretor de banco. Caralho. Porra, casou mal, hein? Você podia ter casado com esse aí. Tô zoando, parei. Eu de novo Letícia, atacando sua família. Letícia, ó, de novo, Raul não fala por mim, tá? Letícia, é só senso de humor. Eu tenho a dificuldade de pensar. Só não pensa muito antes de estragar meus relacionamentos, né? Eu não penso, Letícia. Perdão, Letícia. Vou dar um presente pra Letícia. E a gente teve várias conversas de dinheiro. Tá? O cara falou, cara, ganhava muito bem, um banco internacional ainda, tudo mais, mas não tancou em questão de saúde. Que acabou saindo justamente por causa de saúde. Como é que é a relação da qualidade do trabalho, do dia a dia do trabalho pra galera que trabalha dentro do ramo financeiro? Que tá crescendo muito, né? Cara, vai depender da instituição. Em São Paulo, as empresas são mais pegadas, assim. A galera aqui é mais... E aqui, além de trabalhar, você tem um segundo expediente que é fingir que tá trabalhando muito, né? Então, é um pouco mais carregado porque o cara tem que estar sempre ocupado. Então, é a cultura hustle, né? A gente tem muito isso aqui. Além do cara trabalhar pra caralho, ele ainda tem que, fingir que tá trabalhando muito. Então, às vezes, você vai marcar uma reunião com um cara aqui, aí você fala assim, o cara fala, vamos falar 5 minutos? Você fala, vamos agora. Ele, não, agora eu tô pegado. Não tá pegado porra nenhuma, tá com a agenda sem fazer nada. É só porque ele não pode falar que tá disponível, porque senão o chefe dele acha que ele não tá trabalhando. Então, tem esse ponto aqui que puxa muito a cultura. É muito pesado. Lá na nossa empresa, especificamente, é bem de boa. A gente não tem... A gente nem define essas coisas assim, meta específica e cobrança e tal. Na UVP, cara, a galera trabalha e cada um define o que vai fazer específico ali. A gente acredita que o povo tem bom senso e a gente demite os idiotas. Então, é basicamente isso. A gente não tem uma cultura de mercado financeiro mais pauleira, assim, e tal. Todo mundo lá na empresa trabalha do jeito que quer. A galera bebe quase todo dia lá, fica lá fazendo as coisas. E o pessoal, a gente contrata gente boa de trabalho para não ter que ficar vigiando. Essa é a nossa ideia, assim. Então, sei lá, tem moleque de 20 anos na UVP que... Tava até vendo um vídeo do cara entrevistando alguém na Expert, né? E perguntou pro cara, 40 e poucos anos de mercado financeiro, quanto você tem sobre gestão? O cara, não, 400 milhões. Tava falando, cara, o Malheiros tem 600 milhões com 21 anos de idade. Imagina que loucura, né? E exatamente porque o ambiente, eu acho que é mais flexível. Eu não sei se a gente tá certo, porque a gente tá crescendo muito, dobra... Tem que ser mais tóxico, né, Raul? Dobra todo ano e tal. Acho que a gente eu acho que eu sou meio... Eu não gosto de ninguém
pegando no meu pé, cara. E daí eu não gosto de pegar no pé dos outros também, porque eu fico lembrando, eu trabalhei muito tempo pra gente idiota, cara. E aí eu... Gostoso demais. É ruim, né? Nossa, trabalhar pra gente idiota. Aí eu fico com medo de virar idiota. Daí eu acho que eu acabo sendo meio... faz aí do jeito que você achar que deve. E aí eu realmente só persigo gente burra. Eu não gosto de gente burra. Eu odeio. Mas tem uma coisa que eu sempre gosto de pensar no mercado financeiro. Tem um amigo meu que trabalhou com uma parte de direito num banco, né? E ele fez uma cagadinha. Ele deixou de publicar uma parada num diário oficial que custou pra empresa uns 50 mil reais. Assim. Caralho, cara. Nossa senhora, aí o CLT chega... Sabe, perde um preço assim. E eu lembro, eu tava com ele nesse dia assim, o moleque fumou um maço de cigarro na minha frente. Porque ele perdeu um prazo e foi 50 mil reais. Ele, cara, me meteram um monte de trampo, não publiquei a parada, foi 50 mil reais embora assim. E assim, 50 mil reais ainda é pouco, né? Porque vocês devem passar na mão, uma cagadinha de vocês, às vezes é um... Já teve maluco que gerou prejuízo de 150 mil, assim, já. Trabalha com a gente ainda. Cara, mas ninguém tá afim de fazer merda. É esse o ponto, assim. Quando o cara é honesto e tal, então... É isso, é o que eu falo, tudo é relativo. Eu nunca demiti ninguém porque a pessoa fez merda. Nunca. Na verdade, o povo que faz merda é o povo que eu acho mais sensato, assim. Quando o cara chega e fala que fez a merda, normalmente a gente fala, isso aqui é foda. E aí vamos tentar resolver. O que me irrita mais é a gente que mente que não fez a merda. Daí eu tento jogar a culpa no outro, aí não dá, né? Mas agora quando faz merda. Eu mesmo já fiz muita merda. Sabe que eu já dei um prejuízo pra uma empresa? Não vou falar o nome aqui, mas eu já dei um prejuízo pra uma empresa de 1,5 milhão quando eu tinha 19 anos. Nossa! 1,5 milhão de reais. Eu Como trabalhava na empresa. Cara, deixa eu ver como é que eu conto sem expor específico. Era uma empresa de comunicação, eles tinham tem um negócio que chama pedido de inserção, uma API, sim, né? Sim. Para você fazer a inserção específica. E daí essa API chegou para umas peças publicitárias que era para entrar na TV, né? E aí tinha que ter mandado as peças até tal dia. E eu tinha assumido o departamento recente, me embananei, cara, e não enviei. E aí o problema é que tem uma virada de custo, porque quando você vai entrar na TV no custo de dezembro, é diferente do custo de novembro, porque dezembro ali... Antigamente não tinha Black Friday, né? Mas o custo de dezembro ali é muito mais alto na tabela. Aí virou a tabela, cara. E aí eu só lembrei no dia já que era dezembro. Que delícia. Aí, tipo assim, o pedido era grande de mídia, né? E daí teve que pagar a diferença ali e tal. E não me demitiram, cara. Pô, que top. Não me demitiram. Assim, tomei uma boa, né? Uma boa. Tomei uma boca. Uma vez eu perdi 40 mil reais de uma empresa. Uma cagadinha. Então, mas isso acontece, tá vendo? Isso é uma pessoa normal, um cara sensato. Qualquer um aí, quem nunca perdeu 1 milhão? Quem nunca fez uma merda, né? De 1 milhão? Né? Sabe que tem uma amiga minha, que a gente trabalhava junto. Ela foi responsável por um prejuízo para a empresa que eu era diretor, assim, de uns 250 mil, cara. Num prazo de 6 minutos, assim, ela fez a maior merda. Você trabalhou com blog também, né? Com internet e tal. A gente trabalhou com o CEO. E na época da eleição, o Google porra, né? Se você tiver o site assim. E chegava a dar online, assim, no site nosso, no Analytics, assim, chegava a bater, sei lá, 100 mil pessoas, 150 mil pessoas, né? Só que você tem que configurar o DFP ali pra puxar a mídia e jogar no bannerzinho e girar. Ela esqueceu de pôr a atualização da mídia e rodou o dia inteiro. Meu erro foi uma delícia. Eu tinha que pôr 100 reais. Eu tinha liberado de verba 100 reais por dia pra fazer um anúncio no Facebook Ads. Tentei colocar uma vez, não rodou. 2 vezes não rodou, 3 vezes não rodou, 4 vezes não rodou. E tinha um monte de coisa pra fazer, né? Uma hora foi. Pum. Foi embora. E aí no feriado. Aí rodou a quinta, sexta, sábado. No sábado eu abri o Analytics. Audiência recorde no site. Eu falei, caralho. São foda, né? São bravo, né? Isso aqui, né? A pior tristeza é essa, porque pelo menos o meu não teve comemoração. Aí eu lembro de eu olhar, ficar 1 minuto falando, cara, sou brabo e tal. Aí eu parei pra pensar e falei, pô, acho que tá bom demais, né, pra ser realidade. Deixa eu dar uma olhada. E eu tinha rodado, em vez de 100 reais por dia, eu tava rodando 10 mil reais por dia. E meu chefe tava em lua de mel em Paris. Mas 100 pra 10 mil é muita coisa, cara. E meu chefe tava em lua de mel em Paris. Eu Acabou tive a lua que de ligar mel do pra ele chefe. na lua de mel. Falar assim... Fulano? Oi, tudo bem? Tudo bem? Por que você tá me ligando? Pô, então... Então, cancela o hotel e volta que você perdeu seu dinheiro. Errei uma paradinha. Quebrei. A minha sorte é que eu tava num grupo de comunicação muito grande e que muita gente fazia muita coisa pior com dinheiro.
Isso foi a menor quantia que um imbecil perdeu lá dentro. Então eu passei pelo... Eu passei pela média, sabe? Os erros dos outros eram muito maiores que o meu, assim, mas foi, porra. E a minha cara? Era quase um ano do meu salário. Nossa, cara. Porra, mas esse é foda. 100 pra 10 mil é trampo, hein? Que isso. Mas é porque tem aquela treta da vírgula do dinheiro bicho. dos americanos, né, cara? Eles usam a vírgula no lugar de ponto. E era o primeiro salário, o primeiro mês do Facebook Ads no Brasil. Então ninguém sabia mexer direito. Tanto que foi parar na minha mão. Fez dinheiro aí na internet. Pô, Olha, desde quando você tá aí? E aí, tá com um programa novo, agora você pede inscrição no começo, né? Mas enfim. Pra gente terminar aqui, rápidas e curtas, Raul. Rápidas e curtas. Boa. Erros com dinheiro que todo homem comete e não deve cometer. Consegue listar 5 rapidinhos pra mim e por quê? Eu consigo, mas eu acho que eu preciso pensar bem pra não ser cancelado. Eu ia falar primeiro casar em comunhão de bens. Não, mas pior que... Depende com quem você casa também, né? 70% dos problemas que eu tenho relacionado na consultoria, na plataforma com homem é casar com comunhão de bens. E, tipo assim, muito rápido. O maluco, normalmente, da união estável, que tava morando com alguém. Normalmente não é o cara que queria casar. O cara que casa direitinho costuma não dar merda. Normalmente é o cara que não tava querendo casar, ele tava morando com alguém. Isso dá merda. Porra. Esse é um bom erro. Qual mais? Mais 4. Mais 4? Cara, comprar carro além do custo, isso é básico, homem sendo homem. Agora tem um novo, apostar em futebol. Coisa que, puta que pariu. Achar que seu time ia ganhar já te dava estresse. Agora apostar que vai ganhar é loucura. Pior que às vezes o cara torce pro Vasco, né? 4, dirigir bêbado. O maior erro financeiro da vida do homem. Quer ver uma coisa que descontrola finanças? É 2.500 da lei seca, mais 10 mil do administrativo. É foda, dirigir bêbado. E o Uber pelo resto do ano, né? Cara, dirigir bêbado é foda. Dirigir bêbado tem sido um dos maiores impactos aí. Se eu dissesse, eu fosse dar um conselho, jovens, não dirijam bêbados. Esse é um... E quinta, achar que tá rico depois que bebe na balada. Esse é de lei. E quem garal, mas aí não pode falar porque é programa família. E aqui, ó, rapidinho aqui, ó. Questões sobre dinheiro com o investidor Sardinha. Raul, o que é mais fácil? Eu me aposentar com o INSS ou eu ficar rico comprando curso de vender curso? Ficar rico comprando curso de vender curso. É mais fácil? Muito mais. Muito mais, porque curso de vender curso tem chance de funcionar. Porra, dependendo do curso de vender curso que você compra... Dependendo da pirâmide, né? Do ponto da pirâmide de quem Não, tá, porque o curso de vender curso... Cara, tem uma galera que ganhou dinheiro com isso aí, cara. Você pegar que só existia um cara que criou o curso de vender curso. Era tudo o Érico Rocha. Olha o tanto de mercado que criou isso aí. Tanto de rico. Esse foi gênio. Érico Rocha. Qual a maior certeza no Brasil? Que vem um imposto novo ou que vai vir um trambique novo pra enganar tonto? Empatou, pô, não tem como, mas é o trambique. Eu falo que para arrumar o Brasil, o único jeito é falar em rede nacional. Amanhã a gente vai distribuir R$100 na porta do presídio. Você prende os otários tudo, porque os malandros não dá pra prender. Os otários vão. O que é pior? Eu emprestar o CPF pra um amigo ou comprar criptomoeda no meu primo gamer que achou um esquema ótimo na internet? Emprestar o CPF pro amigo. É porque o primo você comprar criptomoeda, você vai perder o dinheiro investido. Não, o CPF você pode perder tudo quanto é coisa. Até O que é pior? Comprar um relógio pra parecer rico ou pegar dinheiro com a agiota? Pegar dinheiro com a agiota, pô. Depende, se for a agiota só que bate, é melhor... Porque a agiota às vezes, né? Aqui em São Paulo tá perigoso a agiota agora. Porra. Aliás, esse dia eu tava vendo o flyer de agiota no poste. Me pega muito ser legalista. E agora todo mundo... você que é agiota aí, presta atenção aqui, vou te dar a cal. Não, é sério. Toda a porcentagem da parcela do público aqui. Não, é sério. Tem, o que tem de agiota vendo esse programa agora, que isso? 2% da população brasileira é agiota hoje. Presta atenção. Liberaram para comprar licença de instituição financeira. Você é agiota. Comece aí a sua própria Sicredi, vai concorrer. Eu tô falando, cara. Tá custando... Legaliza. Tá custando 500 mil a licença, cara. Legaliza. Legaliza isso aí. Deixa de ser agiota. Entra pro mercado financeiro. O agiota paga. A agiota que não paga imposto vai preso. Ele vai, normalmente o agiota que tem um mercadinho, um negócio legal. Aí você pode ter uma financeira que você não precisa desse tipo de coisa. Aí pega o mercadinho, a margem é baixa demais. 5%, 7%. A Leila chora aí com essa novidade aí. Pois é. Crefisa... Grande Crefisa. Abraço, Leila. E o que é melhor? Ser pobre e feliz na quebrada ou rico e triste em Paris? Rico e triste em Paris.
Ai, que triste Paris. Ah, pobre feliz na quebrada é mentira. Quem que vai ser pobre feliz nessa quebrada? Já viu como é que tá quebrado hoje em dia? Cheio de policial entrando dentro de Uruão o dia inteiro, pelo amor de Deus. Melhor ser triste e seguro, Paris tranquilo, do que feliz nesse potencial de felicidade. Alguém é louco pra estragar a felicidade de alguém pobre, feliz na quebrada. Boa. Raul, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado do caralho você. estar aqui com você. Bom pra caralho o programa. Pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser ver mais onde é que você tá, onde é que Cara, a gente Edson encontra. Castro Show, fiz um podcast lá essa semana. É bom pra caralho. Escreve aí, pô. E tem aí meu canal, Investidor Sardinha. Tem também meu Instagram, mas não recomendo. O Raul Sena, só posto besteira, não posso... Boas besteiras, eu gosto das besteiras. É isso. E desculpa, Letícia, tá? Desculpa, Letícia do céu. Meu Deus, eu matei a mãe da Letícia, fiz tudo quanto é coisa errada. Letícia, era só piada. Eu tenho um problema sério, é verborragia. Eu vou me tratar, eu prometo procurar ajuda. Pessoal, tem TDAH, e é sério, né? Esse povo que fala, tem TDAH, negócio. Não, eu acabo com a minha vida toda vez que eu vou no podcast. E aí, toda vez que eu vou ao vivo, eu arrumo um cancelamento. Eu não sei pelo que vocês vão me cancelar. Hoje é só da minha esposa, então tá tranquilo. Aí, ó. Tá fácil. Só Letícia do céu, desculpa. Ele é um cara legal, foi eu que falei. E muito obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.